I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back. Bom, então vamos a um vídeo que eu prometi em alguns vídeos passados meus a respeito dos períodos que perpassam a história humana, que são esses, né? O período dos sacerdotes, depois o período dos guerreiros, né? E aí então o período dos mercadores ou dos comerciantes, né? E por fim o período dos escravos. Essa é uma análise histórica muito presente no livro The Fate of Empires, né, que até ficou canonizada, principalmente aqui na Machosfera, pela frase: homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis e tempos difíceis fazem homens fortes, né? Já dando uma ideia ali do caráter cíclico que a história humana tem, né? Independente assim das diferenciações geográficas, culturais, religiosas, etc. Parece que tudo quanto é civilização que chegou assim a um certo filtro populacional, né, passou de uma certa quantidade demográfica, começa a meio que seguir esse caminho cíclico aí. E duas coisas importantes que vocês têm que saber ao longo de todo desse áudio, né, que vocês têm que ter em mente enquanto ouvem o que eu digo, é sempre saber que esses períodos caracterizam um ciclo, né? E o que isso significa? Que não tem começo nem fim, é como apontar para algum ponto aleatório de um círculo. Você não vai encontrar o começo ou o fim daquele círculo, é só um ponto aleatório ali. Então não é como se o período dos sacerdotes fosse o primeiro e o período dos escravos fossem o último. Bem como vocês têm que saber também que, como um círculo, né, esse ciclo segue uma ordem natural. Você aponta um ponto aleatório de um círculo e você segue para a esquerda ou para a direita, não é isso? E ali você faz o caminho. Isso significa que logo depois do período dos sacerdotes sempre vem o período dos guerreiros, né? E assim sucessivamente, os mercadores então dos escravos, para então a coisa recomeçar. E por último, uma coisa também que é muito importante que vocês tenham em mente é que esse ciclo ele não ocorre de forma intermitente nem intercalada. O que eu quero dizer com isso? Que um desses períodos ele não para o outro imediatamente começar. Eles ocorrem ali de uma certa forma orgânica, né? Bastante sutil, um período de transição bastante tênue, que a sociedade, a cultura e todo o imaginário social e etc. vai sofrendo aos poucos. E que também é perceptível características de um período dentro de outro, sabe? Às vezes até dentro de um período sendo identificável os outros três períodos ali em algum momento. É como se um fosse esmaecendo e o outro fosse surgindo, sabe? E então, assim, se segue sucessivamente, né? Um vai surgindo e o outro esmaecendo e por aí vai. E por fim, essa teoria, digamos assim, não diria que é uma teoria porque ela não é bem baseada em hipótese, é baseada mais em observação. Então esse fato social, ele é muito bom para a gente entender as transformações que estão acontecendo na nossa sociedade e também o que acontece no nosso grupo, né, da Machosfera, porque essa característica que a humanidade tem, essa característica cíclica, é muito importante para a gente entender até a nossa posição, né, o nosso lugar na sociedade e como no fim das contas tudo vai acabar, digamos assim, né, entre aspas, tudo vai acabar num novo começo. E meio que não tem como salvar, sabe? Não tem como você ficar ali se prendendo em um dos períodos porque você acha o melhor deles e o mais idílico, quando na verdade é inevitável o aceleracionismo. E é por isso que eu me considero um cara aceleracionista, sabe? O melhor que a gente pode fazer vivendo numa matrix cíclica é acelerar as coisas para que, enfim, a gente possa, sei lá, ver o máximo de mudanças sociais possíveis e usar a tecnologia que é justamente o que eu sempre digo, né? A chave que pode quebrar esse ciclo aí e trazer novas perspectivas para a humanidade para ver o que realmente vai acontecer depois, né? Tenham sempre isso em mente também, que esse ciclo na humanidade ele só ocorreu porque não haviam as transformações tecnológicas que a gente tem hoje. A tecnologia ela está aí para ser algo completamente novo, sabe? Algo que vai realmente mudar essa maré por completo. E também é importante para a gente entender a posição social feminina nessa história toda, né? Eu sempre vou trazer essa perspectiva da função social e biológica feminina nessa brincadeira. Mas enfim, chega de blá 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 e vamos começar a explicação, né? Vamos pegar, por exemplo, o período dos guerreiros para uma forma mais didática de ensinar. Assim. O que é que caracteriza o período dos guerreiros? Tomem, por exemplo, o período romano.
o Império, né? Lá vocês conseguem perceber algo muito pautado a partir da força, né, do domínio e das batalhas, né? Daí o nome Período dos Guerreiros. E você não percebe isso só no Império Romano, a gente percebe isso nas civilizações bárbaras, né, os anglo-saxões e tudo mais. Era tudo baseado ali na força física e na agressividade. Eu diria que o período dos sacerdotes, que é sempre anterior ao período dos guerreiros, seria mais o período da gnose primitiva ali, o cristianismo e talvez até o período grego, antecessor ao período romano, onde haviam realmente filósofos, né, e caras que tentavam descobrir a verdade e tal. Daí a gente chama de período dos sacerdotes, né? Eram caras realmente meditativos, caras mais ligados à gnose, à percepção espiritual, enfim, você tira mesmo por Aristóteles e Sócrates, né, como eles falavam a respeito dos escravos e a respeito dos guerreiros, né? Eles diziam que seus corpos eram daquela forma como se fosse um determinismo biológico, eles nasceram para ser assim, enquanto os corpos dos filósofos eram muito mais, digamos, menos musculosos, né? Porque na verdade o seu músculo era o cérebro e etc. Determinismo a tal ponto de que ele não cria na adaptabilidade do seu corpo, né? Eles não sabiam que se eles fossem expostos àquele estilo de vida, provavelmente eles teriam um corpo igual ou parecido. Mas enfim, o que mais se tem de determinante no período dos guerreiros é justamente a conquista, né? O domínio. Como você percebe que o poder era baseado na capacidade que você tinha de espoliar, né? De roubar terras e riquezas dos seus inimigos e afins. E o que é que a gente percebe aí também? Que tanto o período dos sacerdotes, que veio anteriormente, e o período dos guerreiros, que é o que a gente está analisando agora, são dois períodos extremamente masculinos, né, digamos assim, de um nível de validação masculina, onde se dá muito valor à honra, à força, à coragem, à disciplina e outras virtudes e qualidades quase que exclusivamente masculinas, né? Quase que não, eu diria exclusivamente masculinas. Só que o que chama a nossa atenção é que o período dos sacerdotes ele é ainda mais masculino. Porque os caras, eles imperam ali na lógica, não tanto na selvageria, não tanto na fisicalidade, né? E a gente pega ali, por exemplo, as grandes escrituras espirituais, né, que a gente tem, por exemplo, as abraâmicas com a Bíblia, o Alcorão e tudo mais. Fora outros livros, né, que não participaram da Bíblia, mas eram muito conhecidos, ou melhor, são muito conhecidos por aqueles que estudam teologia, né? Enfim, naquela época foram escritos vários livros e vários conhecimentos. Foram passados também através da linguagem, né? E se perderam no tempo porque nunca foram escritos, o que é uma pena. Ou foram escritos, mas foram queimados, vandalizados, roubados, perdidos. Vide as bibliotecas, né? De Alexandria e da Babilônia, que a gente perdeu aí muito conhecimento mesmo, né? Um conhecimento que a gente nem tem muita noção do que era. É muito dito que, pelos historiadores e tudo mais, que talvez uma quantidade considerável de conhecimento de toda a humanidade foi perdida ali. É muito comum também que alguns digam que aquilo foi planejado, né? Poxa, atentado à propriedade intelectual é uma coisa muito conhecida do nicolaísmo. Quem tiver mais interessado a saber como é essa tática de dominar pela ignorância, né? Muito praticada hoje em dia, tentando confundir a linguagem, surgindo com novas nomenclaturas aí para gênero, por exemplo, e mudando o significado de palavras antigas, né? Como machismo, né? Que antes era qualidade de macho, agora é toxicidade, tudo aquilo que basicamente que a mulher acha que o homem não deveria fazer porque a incomoda, é machismo. Então quem está mais interessado nessa tática diabólica aí, link aqui na descrição. Primeiro link sobre nicolaísmo que o Yannick Irigaia, um amigo pessoal meu, gravou. Mas enfim, tentando me devanear aqui, por que o período dos sacerdotes ele é ainda mais masculino, né? Porque os caras desenvolvem total moral, e você percebe que o período dos guerreiros, ele, por mais que valorize grandes qualidades masculinas como a disciplina, força, coragem, etc., ele é ainda um pouco exigente de validação feminina, né? Você pega, por exemplo, grandes imperadores e reis e tudo mais, até os mais corajosos, que eram guerreiros também, né? Reis guerreiros, imperadores guerreiros que iam para o campo de batalha junto com seus soldados e tudo mais, eram, de certa forma, idealistas de uma sociedade idílica, né? Ele fazia o que fazia para a construção de um mundo perfeito, digamos assim. Todo grande imperador, rei, etc., ele tinha um ideal para o seu povo. E o que se percebe também é que essas demonstrações de força eram nada além de competitividade masculina, sabe? Que a gente sabe que é um instinto que está a serviço da hipergamia feminina. Então, assim, por mais que... Agora prestem atenção no que eu vou dizer, tá? Para não acabar entendendo errado. Por mais que a intenção ali de uma competitividade seja nobre,
a intenção, por exemplo, de um esporte competitivo, como, por exemplo, as Olimpíadas na Grécia e etc., seja algo completamente amistoso ali entre dois homens, a gente sabe que o imperativo que existe dentro do masculino para fazer isso é algo que a hipergamia pôs na gente, né? É uma ferramenta que nós temos para mostrar às fêmeas quem é o macho mais valoroso ali. Mesmo até que não hajam fêmeas no ambiente, seja, por exemplo, uma competição ali exclusivamente masculina, né? Num ambiente exclusivamente masculino. A gente sabe, nós só temos essa intenção, nós temos esse apreço pelo esporte, por jogos competitivos, seja como for, porque nossos ancestrais foram selecionados com essa capacidade, né, com esse gosto pelo esporte. E por mais também que essa seja uma ferramenta muito boa do masculino para se melhorar, né, se desenvolver, a gente sabe que isso também é por conta do papel de provedor e protetor. Tá? A gente tem isso dentro de nós, não tem para onde correr. As fêmeas não têm isso justamente porque elas não têm a necessidade de ser provedoras e protetoras, elas não têm que ficar se melhorando. É por isso que elas ficam estagnadas praticamente a vida inteira, né? E quando elas se melhoram para conseguir um nível que machos superiores a ela achem atrativo, é basicamente só ali na aparência. Então o que eu estou dizendo é que o nosso instinto de competição e de automelhoria, autodesenvolvimento, né, é basicamente uma ferramenta selecionada evolutivamente pela hipergamia e pelo nosso papel de provedor e protetor. Tá? Só que nem é por isso que vocês deveriam parar de se desenvolver, de competir e fazer jogos amistosos ali com os seus amigos. Muito pelo contrário, eu sou completamente a favor de um empoderamento masculino na base da união mesmo. O perigo está em usar esse instinto da maneira que a natureza o projetou para ser, né? Que é a serviço do feminino, da hipergamia e da seletividade feminina. Esse é que é o problema. Então, saibam para que vocês foram selecionados e recusem isso. Porque a gente sabe, ficar a serviço da hipergamia e da seletividade feminina é extremamente destrutivo. Então, a gente pode usar o nosso livre-arbítrio para reconhecer esse instinto e para que ele foi selecionado na natureza e ressignificar ele para o nosso autodesenvolvimento, para a nossa liberdade, qualidade de vida e satisfação, né? Realização. Vídeo o adágio lá no Oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. E a partir daí você pode ressignificar os instintos aí da sua vida. Como diria Epicuro, né? O instinto ele tem que ser um cavalo, onde você monta nele para atingir os seus objetivos. Não o contrário, não deixar o cavalo montar em você e dominar você. A natureza te deu ferramentas muito boas para sobrevivência, só que você tem que saber como usá-las, né? Mas enfim, é fato que conforme os períodos, né, vão passando, a partir dos sacerdotes, a gente percebe um crescimento exponencial na validação feminina, na necessidade de validação feminina por parte dos homens. Onde ali no período dos sacerdotes praticamente não existe nenhum, no período dos guerreiros surge ali uma necessidade masculina de sustentar uma força, uma severidade física ali, ou até uma certa falta de piedade, né, onde é muito comum os mais famosos serem aqueles mais severos. Enfim, basicamente sinalizando a capacidade de proteção e provisão, né? Satisfazendo ali um pouco da hibristofilia feminina natural. Mas enfim, o mais importante que vocês precisam saber é que esse período é pautado por domínios, tá? É grande monopólio de terras e riquezas através de expoliações e saques e escravidão, enfim. A escravidão, inclusive, é um ativo econômico muito importante nesse período, né? Porque é basicamente a força de trabalho quase que gratuita. E a gente sabe, num período tão físico, né, o trabalho manual ele é extremamente valorizado, né? Construção de prédios e casas, enfim, basicamente esse período aí é marcado pela fisicalidade, pela materialidade, né? É onde basicamente o mundo é construído a partir dos tijolos, do cimento, enfim, do mármore, do vidro, etc. É materialismo mesmo. E aí o que é que a gente percebe? Depois de um tempo, depois de um período de construção material, a gente vai chegando em questões mais econômicas, né? Existe ali um crescimento vegetativo por conta do uso de escravos, né? Que permitiu a construção de materiais de sobrevivência básica, né? Não só ferramentas, mas construções. Existem também escravos que trabalham nas lavouras e produzem alimento e etc. Então a gente percebe que os impérios eles vão crescendo nesse período. E aí surgem necessidades econômicas. Surge uma necessidade de trâmites econômicos ali para gerir os interesses da população, né? E é aí que surge o período dos comerciantes ou o período dos mercadores. Com o excesso de trabalho, né, muito dito por Marx e outros pensadores ali, as trocas elas ficam muito mais incidentes na sociedade.
E não que antigamente, em períodos anteriores, não houvesse dinheiro, não houvessem relações econômicas, mas o excedente de trabalho mais comum, né, que se torna mais comum por conta do crescimento dos impérios, vai gerando novas necessidades econômicas, por exemplo, o surgimento de bancos, talvez até uma maior intromissão do Estado na economia. Vão surgindo mais e mais ricaços, vamos dizer assim, né? Caras que, por terem um excedente de ativos econômicos, seja comida, seja ferramentas, seja roupas, através das trocas eles vão construindo riqueza. E esses são os caras que caracterizam o período dos comerciantes, né? Esses são os mercadores, na verdade. São caras muito ricos que fazem ali transações e basicamente não param, né? Até construir um império não mais pautado no materialismo necessariamente. É um período mais pautado no crédito. É claro que o que esses caras estão trocando ali são bens materiais, né? Ferramentas, produtos de origem animal, alimentos em geral, enfim. Mas é ali que surgem os trâmites, sabe? Surgem os conchavos e a credibilidade que se tem através de um nome. Poxa, esse cara é muito rico, ele tem um nome forte, então ele tem crédito social, sabe? Mas não se enganem, existe ali uma transição tênue entre o período dos guerreiros e o período dos mercadores. E o que é que vocês percebem aí? Que o período dos guerreiros ele é mais focado na validação feminina do protetor, né? Enquanto o cara ele é forte, enquanto o cara é guerreiro, num período muito marcado pela violência e pela fisicalidade, mais vale um protetor. Então, um homem pobre, um camponês, digamos assim, que tem um porte físico e é conhecido por sucesso em batalhas, ele é muito mais valorizado nesse período do que em outros períodos. Eu não estou dizendo que um cara ricaço ali ele teria menos vantagem, né, na validação feminina que um grande guerreiro. Eu estou dizendo que no período dos guerreiros a gente percebe um cara de grande fisicalidade muito mais bem sucedido com as fêmeas, né, que na minha opinião particularmente é algo completamente fútil, né? O ser bem sucedido com as fêmeas para mim é algo extremamente descartável. E aí no período dos mercadores nós percebemos mais um papel de provedor surgindo, que como sempre, né, na mente feminina vai ser algo de valor em qualquer uma das transições sociais, né, qualquer um desses períodos. Só que em períodos mais violentos e físicos, o cara mais forte ele é quase sempre o cara mais rico, porque ele tem capacidade de espoliar, né, os seus subjugados, né, os seus inimigos derrotados, e ele provavelmente também vai ser um caçador de excelente qualidade. Isso é o que se observou, por exemplo, em quase toda a nossa história até o mundo moderno, né? Por isso que ficou entranhado no nosso imaginário como espécie e principalmente no imaginário feminino essa hibristofilia de necessitar de um homem violento e físico, né? Extremamente físico, dominador e tudo mais. Ela chegou até a pautar o imaginário sexual, né? Os fetiches e fantasias também. Porque a gente foi muito mais exposto a um período de guerreiros, digamos assim, um período de selvageria, de fisicalidade. A economia na história humana, ela surgiu basicamente só depois do sedentarismo. O sedentarismo, em algumas civilizações, né, no mais tardar, aconteceu ali 16 mil anos atrás, talvez 20, dependendo de que civilização se estuda, mas assim, na média foram uns 12 mil anos atrás, 16 mil anos atrás no máximo. Ou seja, muito pouco tempo se a gente comparar com o resto da nossa história, né, que tem aí mais de 2 milhões de anos. Só de Homo sapiens sapiens mesmo, que é a nossa última evolução, né, digamos assim, como se fôssemos pokémons, são 300 mil anos. Então vai comparar 300 mil anos de exposição a um ambiente com só 12 mil? Não tem como, né? Então espero que vocês estejam entendendo até aí. Beleza. Depois do período dos comerciantes vem o período dos escravos. Por quê? Porque no período dos comerciantes surge essa muito mais validação feminina, né, na cabeça dos homens. Eles ficam com essa necessidade de validação e tudo mais. Até porque no período dos comerciantes vai surgindo uma necessidade de vender prazeres, vender interesses, né? Troca de interesses e tudo mais. Então o que se percebe é que rola uma concorrência ali, um certo liberalismo, ele é natural. Se não houver liberalismo, a gente sabe, uma liberdade econômica dos empresários, não tem como funcionar a economia, tá? O Estado ele tenta se meter ali no meio o máximo possível. As grandes empresas elas tentam ali também fazer conchavos com o Estado, porque o Estado fica com essa baboseira aí de nós sabemos o que é melhor para o povo e tudo mais, e populismo em geral, né? O povo dá crédito ao Estado e o Estado usa esse crédito como arbitrariedade, né? E aí ficam ali as grandes empresas, né, os mais magnatas, e o Estado fazendo sacanagem para sacanear a população, né? Perdoem aí
a redundância. Mas uma coisa que se nota é que é preciso que as empresas atendam às necessidades da população, senão ninguém compra, entendeu? Então, o que a população está precisando, está querendo também, né, querer é diferente de precisar, principalmente no ramo econômico, é preciso que as empresas atendam. Então, o que a gente vai percebendo é que conforme os anos vão passando, as empresas elas vão ficando cada vez mais formidáveis em entender a necessidade dos seus consumidores. Vai rolando uma concorrência ali, né? Embora as empresas grandes, né, e o Estado odeiem concorrência e lutem com todas as forças para destruir a concorrência, né? É meio que impossível parar, por exemplo, a pirataria, o contrabando ou mesmo pequenas e médias empresas ali de surgirem, né? Ou mesmo pequenas vendas e pequenas trocas ali, mesmo que na calada da noite, quando o Estado proíbe por algum interesse financeiro por trás, que é sempre o que acontece, né? Mas sempre rola ali um jeito que a população encontra de criar concorrência. Então rola ali meio que um darwinismo social-econômico na parada, sabe? Onde os mais fracos morrem e os mais fortes permanecem. E os monopólios eles acabam acontecendo também. E a gente vê esses aí até hoje, né? Estamos aqui na plataforma do YouTube presenciando isso e presenciando o abuso e a censura, a ditadura que eles podem fazer justamente por não terem concorrência. Justamente conseguem fazer pressões muito grandes, né, contra plataformas alternativas, né? Muitas vezes até pressões financeiras do tipo, eu vou comprar vocês, simples, joga dinheiro na cara, os caras vendem. Porque no fim das contas a intenção de qualquer empresa é lucrar, né? Ninguém inicia uma empresa pensando só no ideal de liberdade, exceto pequenas outras empresas aí como o BitChute e a Megatron TV, né? Que tem um ideal mais forte de liberdade e de centralização. Tem outras aí empresas também que fazem frente ao YouTube com esse ideário de liberdade, que é basicamente a única coisa que essas empresas têm para competir com o YouTube, né? Porque qualidade, velocidade, enfim, capacidade de processamento, espaço na nuvem, tudo isso aí o YouTube ganha de letra por questões econômicas básicas. Mas por que isso é importante a gente saber? Por que eu estou citando isso? Porque é justamente o que caracteriza o período dos escravos, que é o período dos consumidores, basicamente, né? Existe aquele monopólio ali que é muito difícil, praticamente impossível de quebrar, né? Os comerciantes eles se assentaram economicamente ali de uma maneira quase que divina, né? Os caras eles estão ali em níveis de deuses econômicos mesmo que nenhuma outra iniciativa empresarial ou econômica consegue tirar os caras. Eles se juntam com o Estado, que obviamente está inflado pra caramba, né? Por conta também do período dos comerciantes que fizeram conchavos ali, né, com as grandes empresas, e o Estado cresceu junto. As pessoas acreditam que o Estado ele tá ali também para te proteger das empresas. Olha só que irônico, não tem como não rir disso, né? O populismo que o Estado faz justamente, olha, nós estamos aqui para intermediar justamente a competição entre as empresas, tá? Quando na verdade por trás dos panos o que o Estado está fazendo é apertar a mão das grandes empresas e privar as médias e pequenas de iniciarem a sua empreitada e não rolar concorrência ali. Então uma mão lava a outra, né? No caso do Estado e dos comerciantes, e as duas esmagam a população. E aí vem o período dos comerciantes, dos consumidores, né? O período dos escravos, que é basicamente o período dos coomers, né? São caras assim, os consumidores mesmo, que não produzem nada, a maioria da população, né? No máximo eles são os escravinhos, trabalham para as grandes empresas e fazem parte ali de uma rede de teia realmente de produção, né, onde você ali produz uma pequena parte da esteira, né, no estilo Fordismo, e aí depois esse seu produto passa por uma outra parte da esteira, e aí esse produto vai se lapidando até chegar ao produto final que vai para o consumidor. Muitas vezes você sendo o consumidor da empresa que você trabalha, né? A gente sabe muito bem. Funcionários do YouTube consomem muito YouTube, né? Funcionários do TikTok consomem muito TikTok, principalmente em casos de empresas que produzem mercadorias, né? Por exemplo, roupas, as coisas mais materiais, né? Comida e tudo mais. É muito comum que essas empresas deem um certo desconto aos seus funcionários, né? Também meio Fordismo isso aí. Dar aos próprios funcionários um certo desconto para que eles tenham mais interesse em consumir na própria empresa que eles trabalham. É tipo assim, eu te dou o dinheiro, mas você devolve para mim, tá ligado? Você trabalha para produzir tal conteúdo para minha empresa e aí você me dá o dinheiro de volta e eu te dou esse produto que você mesmo produziu. Isso é uma crítica que Marx fazia também. E eu não estou necessariamente fazendo isso como crítica, né? Falando isso como crítica. É realmente engraçado. Pode parecer que essa minha análise econômica seja bastante marxista, né? Bastante trabalhista,
mas me vejam aqui só como um mensageiro, né? Uma coruja faz só isso, ela entrega mensagem. Volta e meia eu dou minha opinião aqui, mas eu sempre deixo claro qual é a minha opinião, e nesse caso não é. Então é isso que denota muito o período dos escravos, né? Esse é o período dos consumidores. Os caras, eles são os coomers da parada, eles ficam extremamente mal acostumados com os prazeres que as empresas elas começam a ficar cada vez melhores em oferecer, tá? Por conta da tecnologia também, a gente percebe, né, que as empresas elas estão sempre em contato direto com seus clientes, sabendo o que eles querem, qual é a nova novidade, né? Nova novidade, se é que vocês perdoam essa redundância. Estão sempre ligados nas trends e tudo mais. Algumas empresas tendo um marketing tão severo que pagam vários freelancers e vários trabalhadores descentralizados ali para ficar em páginas de redes sociais sabendo o que é que o povo quer, o que o povo fala e tudo mais, né? Vídeo Instagram, vídeo Twitter. Basicamente toda empresa hoje de médio a grande porte tem uma página, né, nessas redes sociais ativa e fica conversando com a galera, criando memes e tudo mais, e a galera acha o máximo isso aí. Quando na verdade eles só estão buscando ali informação para melhor vender. E os consumidores, eles acham o máximo, né, como eu falei, eles ficam sempre dispostos ali a provar as novas novidades ali, de novo eu no pleonasmo, ou no pleonasmo não, redundância, nas novidades que as empresas lançam, né? Enfim, e esses daí são extremamente manipuláveis. A gente vê, por exemplo, até um caso de caras defendendo as empresas como se fosse família, né? Unhas e dentes. Uma coisa que a gente percebe é que as empresas elas usam muito PNL, cara. Muito assim, eu sei muito bem porque eu já tive contato direto, né? Já trabalhei em áreas de marketing onde os caras estudavam literal psicologia para saber o que é que faz as pessoas clicarem mais, comprarem mais. Assim, é na beira da legalidade mesmo, é na beira da legalidade, e eu diria até que existem algumas coisas ilegais aí, tá? Digamos, a lei ela não proíbe, mas deveria proibir. É uma boa pergunta, né? Porque a gente sabe, a lei não é sinônimo de moral, não é sinônimo de ética, tá? Não é porque está escrito no caderninho de algum político lá, na Constituição, que a moral impera ali. Então a gente vê que os marqueteiros, eles estudam uma psicologia braba, meu irmão. Tipo, saber qual cor usar, que palavras usar, tom de voz e botar a pessoa aqui e ali. E muita coisa que a gente percebe nisso aí no período dos consumidores é que é extremamente validativo, né, do ponto de vista feminino. A gente vê como os caras eles estão extremamente hedonizados, digamos assim, né? Eles estão viciados nesse imperativo das empresas de ficarem sempre oferecendo o maior prazer possível, o que a população sempre quer, a custo baixo, mas é interessante para as empresas porque elas vendem em massa. As pessoas elas ficam hedonistas pra caramba. E aí o que é que apela pro hedonismo, né, no caso do ser humano? O sexo, velho. Que tem coisa mais hedonista que o sexo? É simplesmente prazer imediato, tá? A nossa biologia ela fez dessa forma justamente para nos encorajar a reprodução, né? Prazer imediato, rápido, extremamente viciante e profundo. É muito forte, né? O orgasmo, meu Deus do céu. Quando se fala de sexo, quando se toca num assunto, o cérebro de todo mundo ele vira um bonobo. Então, o hedonismo ele traz muito a sexualidade, né? Qualquer prática hedonista está sempre permeada de sexualidade, porque é como se fosse uma droga natural, né? Um viciante, um aditivo natural ali, um entorpecente. Então, o que é que a gente percebe? Hedonismo pra caralho, a gente sabe, sexo, mulher, não tem como você não relacionar os dois, porque eu já expliquei aqui vários vídeos meus, né? O sexo é detido pelas fêmeas, não tem essa. São elas que decidem se você vai fazer sexo ou não. Tem até aquela máxima, né? Os homens fazem sexo quando podem e se relacionam quando querem, enquanto as mulheres é o contrário, né? Fazem sexo quando querem e se relacionam quando podem. Isso porque elas detêm o sexo e ela decide se você vai ter o acesso ou não. Então, tá nas mãos delas. Então, o período dos comerciantes, dos consumidores, é o período assim, do empoderamento feminino total, entendeu? O período do feminismo e o período delas, é o matriarcado. Mas vocês vão ver como o matriarcado ele acontece em todos os períodos, tá? O período dos sacerdotes também é marcado... Não, na verdade o período dos sacerdotes não é necessariamente marcado pelo patriarcado, mas o período dos guerreiros para frente, como o dos comerciantes dos consumidores também, é matriarcado total. Mas vamos continuar falando do período dos consumidores, né, dos coomers, dos escravos. Uma coisa que a gente está percebendo, que nós vivemos agora no período dos consumidores, tá? No período dos escravos total. Uma coisa que a gente percebe é que homens estão cada vez mais pobres e mulheres estão cada vez mais ricas, né, com mais acesso a trabalho e
especialização, enfim. Os jovens, principalmente, né, homens jovens, estão aí na merda. Isso é característico também do período dos escravos, tá? Porque, como eu disse, ele é muito sex-centered, né? Muito centrado no sexo, muito ginocêntrico, né? Centralizado nas mulheres, e por isso elas têm poder, né? Porra. E aí o que é que a gente percebe também? Como essas empresas, elas adoram um PNL, né? Como eu falei, o marketing de empresas, ele é ligado nessas chaves psicológicas aí para saber o que é que vende, também tentativa e erro, né? Saber o que é que funciona, o que é que não funciona, e eles vão seguindo ali a ramificação que funciona, né? O que se percebe é que mulher vende. Ponto. Qualquer empresário sabe disso. Mulher vende. Por que você acha que são mulheres que ficam lá panfletando e não homens? Principalmente mulheres bonitas, né? Por que você acha que tem mais mulher em ambiente de atendimento? Sabe? Por que você acha que quase todas as inteligências artificiais, chatbots, enfim, tem pseudônimo feminino, né? Nome feminino e tal, se identificam com algo mais feminilizado, não necessariamente o gênero feminino, porque a gente tem essa besteira aí de LGTV, né? Mas você vê que é tudo feminilizado, né? E a voz sempre feminina, Alexa, enfim, a Siri, é tudo feminino, né? A própria da Samsung lá, a Santa Waifu Samantha, belíssima inclusive, mas enfim, vocês já percebem como aí surge esse negócio, né? Essa centralização do feminino, e é por isso que os homens jovens estão se ferrando, não tem espaço para eles. Isso também porque os magnatos, né, eles são extremamente manginas, e é uma coisa que se interfere um no outro ali, né? Por eles formarem uma civilização mais manginística, eles também são meio manginas, tá? Eles valorizam extremamente a presença feminina, a companhia feminina e a sexualidade. É por isso que eles sempre, quando um cara ganha grana, ele trata logo de montar um harém, tá? Quando ele fica poderoso, né? Isso em praticamente em qualquer período. Até no período dos sacerdotes também, porque como eu falei, ainda não é o período dos sacerdotes, não é o período mais santo não, tá? É só um período que se normaliza mais a lógica e o masculino. Eu vou chegar lá, vocês vão entender. Então, assim, o período dos consumidores, ou dos escravos, ou dos cumers, como quiserem chamar, é o período perfeito para a hipergamia. Eu diria que o período dos cumers surgiu ali na nossa idade moderna, né? Ali na primeira revolução industrial, com o êxodo rural e tudo mais. Tem até um vídeo do Sandman falando como as cidades, elas são nada além de cardápios, né? Catálogos de homens para as mulheres. Não tem nenhuma outra utilidade para a cidade senão isso. Porque você pode até dizer, a cidade é um cosmo ali, né, de produção, que fica no interior de cinturões agrícolas, né, que é onde são produzidos os alimentos para esses centros urbanos e tal, e ali onde as pessoas têm mais facilidade de trabalhar e tudo mais, e acesso a uma facilidade de vida maior. E de fato, só que para os homens isso não é tão interessante, porque o homem ele consegue prover e proteger para si mesmo, pelo menos o homem forte, né, digamos assim. O homem autossuficiente ele consegue viver com uma pequena família ali no campo, e era o que era perceptível, né, antes do êxodo rural, né? Basicamente, depois que se surgiram as cidades, os homens eles ficaram cada vez mais infelizes e as mulheres cada vez, não necessariamente mais felizes, né? Porque os censos estão dizendo que elas têm ficado mais infelizes de algumas décadas para cá. Só que eu acho que isso é uma mentira pura, porque elas sempre vão dizer que tem algum problema na vida delas, né? Mesmo tendo tudo que é o que realmente elas têm, elas sempre vão dizer que tem algum problema, porque esse é o imperativo feminino, reclamar para conseguir mais. Então, tem uns caras aqui na Machacera que dizem, olha só, os homens eles estão ficando mais felizes, enquanto as mulheres mais infelizes, segundo o censo. Porra nenhuma, os homens estão sofrendo aí 80% dos casos de depressão, né? Eu diria que os homens estão ficando mais infelizes, só que como a gente tem esse imperativo aí de controle emocional, porque enfim, no frio, né, em momento de fome você tem que ter controle emocional, senão tu morre, tá ligado? Tem gente realmente que morre de depressão e os caramba, ou mesmo até se churrasca, né, comete um atentado a si mesmo. Então o controle emocional ele é muito importante na natureza, principalmente em períodos de escassez e calamidade. Então o homem ele tem meio que esse imperativo, né? Mesmo que a situação esteja uma merda, ele vai conseguir se controlar ali e ter uma certa lógica. Embora isso esteja morrendo, porque como dizia o Von Basten, né, estamos numa civilização completamente ditada pelo feminino, né? Até os homens se feminilizaram. Tem até uma série nas minhas plataformas alternativas de 3 episódios que eu pretendo continuar a respeito da feminização sociocultural e castração do masculino, né? Então é por isso que eu discordo totalmente desse negócio de que as mulheres estão ficando mais infelizes. Porcaria nenhuma, elas só estão dizendo que estão mais infelizes, mas elas têm de tudo. Elas têm atenção, elas têm dinheiro, elas têm alimento, elas têm segurança. Não tem motivo para elas ficarem infelizes, mas elas dizem que estão. Por quê? Porque elas sempre querem mais. E como é que elas conseguem mais? Reclamando. E é por isso que
que a gente percebe? Cidade, meu irmão, é por isso que muitos MGTOWs até dizem, né? Vamos sair das cidades e ir pro campo, porque cidade não é nada além do antro feminino, o palácio das fêmeas. Pro homem a cidade não é tão interessante porque muito homem junto gera competição pra caramba. E isso é meio tóxico pra masculinidade, tá ligado? Vocês têm que lembrar, o homem ele é completamente descartável na natureza e ao longo da nossa história, né, em períodos mais selvagens e tudo mais, a mortalidade masculina era enorme, enorme. Então, como eu disse também, né, através do sequenciamento e estudos de DNA que a gente teve, né, a gente percebe que só 20% dos homens tiveram acesso à reprodução em média, né, em toda a nossa história humana. Ou seja, dá para perceber também que muitos que não tiveram acesso à reprodução é porque estavam mortos, tá ligado? Não chegavam à maioridade ou a maturidade sexual para se reproduzir, ou mesmo não tinham acesso ao sexo. Ou porque eram escravos, ou porque eram beta demais, ou porque não tinham como gerar interesse para a hipergamia da época, né? Qualquer motivo que seja. Então, assim, o que interessa mais aos homens é justamente um afastamento maior e talvez uma reunião ali simbólica em algum momento. Por isso que a gente gosta tanto de games, né, onde cada um fica na sua e a gente se reúne, ou mesmo fazer ali um rolê, um hangout pessoalmente em tal momento, mas depois cada um vai pro teu canto, né? Nenhum homem gosta de viver muito junto ali de vários outros homens. Historicamente isso aí dá merda, tá? Principalmente quando tem mulher no meio. Já com as mulheres isso é bem diferente, porque elas evoluíram em haréns, né? A gente tem que saber disso. Então elas ficavam extremamente juntas, todas muito, muito juntas, e por isso que elas vão no banheiro juntas, né? Até no banheiro elas querem ir juntas. E também por isso que o sistema fértil delas, né, o ciclo de fertilidade delas se alinha quando elas estão juntas por muito tempo. Quem sabe aí sabe, né? Quem sabe sabe. Tem ali uma certa sincronia emocional e hormonal ali das mulheres que faz o ciclo menstrual delas se alinhar. A prova disso é a poligamia delas ser muito recorrente, né? Tem até aquela red pill máxima, né? As mulheres elas preferem dividir um alfa do que competir por um beta. E é isso que se prova aí com Tinder, com outros aplicativos de relacionamento e até nas próprias cidades, né? O que a gente está vendo aí? Regra 90-10 já, 95% logo. O próprio Tinder é uma coisa que surgiu nas cidades, entendeu? No período dos consumidores, no período dos escravos. E não é nada além de um catálogo, a gente sabe. Elas dão só 20%, né, dos gosteis elas dão. Não, perdão. Elas só dão gostei para 20% dos caras, às vezes até menos, enquanto os homens dão gostei 80% para as mulheres, né? Para 80% das mulheres em aplicativos de relacionamento. Então a gente já percebe isso aí. Não é nada além de cardápio, tá ligado? É cardápio para elas, para satisfazer a hipergamia e ficar dividindo o alfa, ponto. E beta, meu irmão, né? Não tem acesso à reprodução, não tem acesso a sexo, não tem acesso à mulher, acabou. Cidade só serve para isso. Então o período dos consumidores é o período delas, e ponto. E eu tenho já alguns vídeos que eu pretendo fazer a respeito, explicando por que, né, são as mulheres que criam o Estado, porque, talvez eu explique um pouco nesse vídeo aqui, né, mais pra frente, porque no fim das contas são tudo elas, né, a galera fica dizendo, são eles, né, os narigudos que dominam o mundo. Porra nenhuma, os narigudos eles são só o intermediário ali, né? Eles só estão lucrando com a comercracia e com o ginocentrismo, mas quem produz esse ginocentrismo, esse ativo econômico são elas, e quem se beneficia mais são elas, enquanto os grandes magnatas ali, eles são uma pequena nata da população mundial, as mulheres elas são a maioria da população mundial e todas elas estão se beneficiando com isso. Então se uma pequena nata está se beneficiando, né, coisa que é comum no período dos consumidores, né, uma nata de grandes magnatas econômicos aí, alguns diriam até os Illuminati, ou sei lá, caras que têm razões espirituais e esotéricas para fazerem o que fazem. Enfim, eu não caio muito nessa porque é muito difícil a gente atestar isso, né? Se a gente quiser saber qual é de mesmo, a gente vai ter que estudar o ocultismo e fazer uns rituais aí, entrar em contato com criaturas detentoras de poder e perguntar a eles, olha, o que é que rola mesmo nesse plano aqui? Via empirismo não dá para saber realmente se quem domina esse mundo são os caras louvadores de Satã ou de Lilith, etc. Mas eu não descarto totalmente essa teoria, até porque eu tenho muitas hipóteses que casam muito com essa teoria aí, né? Se você juntar um com o outro, você percebe que é bem capaz mesmo, é bem capaz. Vide até várias polêmicas aí, né? Bohemian Groove, né? Ilha de Epstein e outros vazamentos aí. Quem sabe, né? Mas enfim, o que a gente percebe? O período que a gente está vivendo, né? O período dos consumidores, o período dos escravos ou dos coomers, queiram chamar como quiserem, né? Ou podem chamar também o período delas, né? O grande período do ginocentrismo, é marcado por essas características aí, né? Uma população
totalmente servil, as mulheres no topo, os homens, especialmente os jovens e medianos para baixo, completamente ostracizados e excluídos. A hipergamia lá no topo, uma configuração poligínica de harém ali, e poliândrica também, né, de certa forma, poligamia no geral, porque assim, os alfas eles têm os seus haréns ali, e as fêmeas elas têm um sistema de poliandria mais dividindo homens entre os provedores, os reprodutores e os orbitadores, né? Como diria o Rollo Tomassi. O Rollo Tomassi ele só diz que as mulheres diferem entre os reprodutores e os provedores, mas tem os orbitadores também, né? Que são os caras de rede social ali que ficam dando like e recebem praticamente nada em troca de muita validação do ego. Eles também são importantes para a saúde emocional da mulher. Então ele também é um provedor, e de certa forma um provedor também, né? Porque são white knights. Eles sempre estão ali fazendo a proteção para caso venha algum cara tipo, você tá feia hoje. Os caras vão lá e fazem a proteção ideológica dela. Então a mulher ela sempre vai tentar aparelhar o máximo de provedor e protetor possível, dentre essas três castas aí, né? O alfa financeiro, o alfa genético e o beta orbitador. Eu tenho que falar mais sobre isso, sobre a respeito da fauna masculina num vídeo à parte, né? Ele vai ter esse título, a real fauna masculina. Vou explicar isso depois. Mas tá, vamos falar agora sobre o período dos sacerdotes. Esse é o meu período preferido, obviamente, e ele pode-se dizer que é o período dos MGTOW. Pois é, o período dos MGTOW. Porque o que acontece? No período dos Coomers, o que a gente percebe? Degeneração total. A gente vê isso nos memes, né? Uma qualidade de vida extremamente baixa. Na verdade, é uma qualidade de vida altíssima. A gente sabe muito bem que nós vivemos melhor do que muitos déspotas de antigamente, né? De algumas dezenas não, eu diria algumas centenas de anos atrás, a gente vive melhor do que reis, né? Daquela época. Isso sendo classe média baixa, classe média média, classe média alta, né? Mas o que se percebe é um alto nível de insatisfação, baixa qualidade de vida emocional e psicológica, tá? Alto nível de insatisfação, depressão pra caramba, principalmente do lado dos homens, ansiedade e várias doenças e síndromes e dissonâncias psicológicas e emocionais. Ou seja, a gente tem uma vida hedonista extrema, cheia de prazer e tudo mais, mas estamos infelizes, né? Isso até faz um paralelo com o que eu falei a respeito das pesquisas sobre o nível de felicidade feminina. Elas têm tudo, mas, será que elas estão felizes mesmo? Eu acho que elas estão, mas gostam de reclamar. Porque, convenhamos, né? Houve algum período onde as mulheres estavam realmente felizes? Não, mano, elas reclamam em qualquer período. Até no período do patriarcado, que é quando dizem, né, que elas eram mais felizes e faziam censos e tudo mais, e eram dona de casa e dona de família e mãe e etc, e elas eram ultra felizes. Nada, reclamavam pra caralho também. Não foi assim que elas ganharam o voto universal e o feminismo e etc, né, através da reclamação. Ou seja, elas nunca estão felizes. E é justamente isso que positiviza, digamos assim, o período dos sacerdotes. O que a gente percebe? A sociedade começa a colapsar, meu parceiro, não tem como sustentar. Todo mundo doente, entendeu? Não só fisicamente como psicologicamente. Todo mundo degenerado pra caramba, assim, a moralidade ela vai pro saco, entendeu? As pessoas ficam completamente hedonistas e a nível animalesco de hedonismo mesmo, é o que a gente percebe na nossa sociedade, né? O poder cultural na mão das mulheres sempre vai apelar pra sexualidade, porque eu já falei, o poder delas, né? Sexo é tudo que elas são, sexo é tudo que elas têm. Então, assim, quanto mais putaria houver na sociedade, melhor para elas. Só que o acesso a sexo tem que ser totalmente elitizado. É o que eu já falei em alguns vídeos meus, né? Elas, principalmente nos de ovulação oculta, o último, né? O terceiro episódio, elas vão pôr putaria na cultura o máximo possível, mas o real acesso a sexo vai ser só para uma pequena quantidade, porque dessa forma elas deixam os homens cada vez mais sedentos, né? Ficam mais excitados, eles pagam mais por sexo, e quando eles recebem o sexo, eles vão pagar por um sexo ultra superfaturado. É como, assim, te privar de água para vender água, que é um bem natural e muito comum, né, no nosso mundo, vender uma água superfaturada. Se você está no deserto, se alguém te põe no deserto, uma empresa de água te põe no deserto, você tem 100 mil no bolso e recusa a dar 100 mil por água, se você for jogado no deserto, você vai dar todo o seu 100 mil por um copo de água gelada, não é isso? É basicamente isso que as mulheres fazem com o sexo. Por isso que a gente vê aí uma porrada de incel aí totalmente excitado, louco por sexo e não consegue nada. E tá pagando caro por mixaria, entendeu? Pagando 100 mil por uma gota de água. Dando, por exemplo, milhares de moedas, né, independente da moeda do seu país, seja dólar, seja euro, para o real, né? Para cangueiros, por exemplo, dizerem o nome dele, dizerem que amam, fazer vozinha kawaii, fazer cara de coisa, pagando caro por pornografia, enfim, essa porcaria toda aí que você tá vendo, né? Basicamente a estratégia de escassez. Então, assim, a sociedade ela fica totalmente
disfuncional, e aí ela rui, sabe? Ela vai à ruína. Então, o que é que se percebe? Porra, agora a gente vai precisar reconstruir a nós mesmos, né? Os homens percebem isso. Pô, a gente está fudido, está simplesmente fudido, a gente tem que nos reconstruir fisicamente, moralmente, espiritualmente, psicologicamente. A gente está fudido, a gente foi escravizado e agora a gente precisa nos livrar dos grilhões, né? Buscar aqui uma sensatez de vida, um sentido de vida, uma qualidade, uma felicidade, realização, alguma coisa que nos tire dessa merda. E aí a gente vê, o MGTOW está surgindo nessa onda aí. Os caras, eles estão assim, descobrindo que a sociedade transformou eles em basicamente gado de trabalho de grandes empresas. Os caras não têm acesso à mentira, né, que é dada a respeito da família, do amor feminino, da sexualidade feminina, enfim, os caras são privados disso e é só uma corrida dos ratos, né? Você continua trabalhando para ficar cada vez com mais sede, é como se você bebesse do mar, né, da água do mar. Você bebe para ficar cada vez com mais sede. Então, basicamente, essa é a escravidão aí. E aí você tem um acesso de vida e é dito que você tem que agradecer, né, por viver num período de paz, num período de abundância de alimentos e etc, e por ter nascido saudável. E não se engane, isso é realmente algo a ser grato, porém não é tudo o que nós precisamos, né? Mesmo os caras mais gratos olham para o arredor desse mundo, né? Os caras mais otimistas olham as notícias que vêm aí em redes sociais, o comportamento das pessoas, enfim, toda essa loucura e, porra, não tem como o cara não entrar num período de Red Pill Age ali mesmo que leve, ou num período de Black Pill, enfim, e acabar ficando depressivo, infeliz com alguma coisa. Então a gente já percebe no meio masculino um pouquinho dessa normalização de sacerdotismo, eu diria, né? Caras que eu conheço, eles já estão procurando realmente a iluminação, literal iluminação espiritual, tá? Estão praticando o autodesenvolvimento espiritual, meditação, estão procurando um sentido mais metafísico, né? Eles olham para a matéria, eles olham para a carne e só vem merda. Tem a questão também de que as grandes escrituras espirituais, elas são excelentes nisso, né? Em profecias, a gente sabe muito bem, a Bíblia ela é cheia de profecias, ela é basicamente só isso, né? Profecias e contos. Então, os sacerdotes do período passado, eles sabiam que essa merda ia chegar, né? Eles estudaram isso, eles tinham essa mesma noção de que a história humana ela é cíclica e em algum momento ia dar merda. Então vem essa onda aí, né? Várias profecias. É por isso que a Bíblia, o cristianismo, né? E outras religiões abraâmicas, elas foram as mais populares aqui no Ocidente, porque acertava muito, ia direto na veia, tá ligado? Os caras sabiam o que rolava, eles entendiam a natureza humana e sabiam que era um ciclo isso aí. Então, os sacerdotes do período seguinte, eles bebem muito dos sacerdotes do período passado. Não se espante se vocês, estudando teologia, descubram que os sacerdotes do período passado, que a galera ali de 2.000, 3.000 anos atrás, bebiam dos sacerdotes do período anterior deles, tá? Só que conforme a roda da sociedade ela vai girando, o que acontece? A gente vai perdendo a memória, né? A gente vai perdendo grandes escrituras, a gente vai tendo aí queima de bibliotecas, né, digamos assim. E tem a questão também de que grande parte do conhecimento humano ele foi feito à base da oratória, né, que é completamente metafísico, não fica em lugar nenhum gravado. E saibam também que esse ciclo de história humana, né, essa roda que vai girando, ela está acontecendo cada vez mais rápido por conta da globalização. Então o período dos sacerdotes ele é o período mais masculino, ele é 100% masculino porque ele descobre que esse negócio de validação feminina é uma merda, que as mulheres elas são basicamente as que trazem todo o mal do mundo, e os caras começam a criar contos, né, eu diria. Por exemplo, o conto de Lilith, o conto de Eva e Adão, né, o conto de Pandora, por exemplo, e vários outros contos aí que põem a mulher como a causadora de todo o mal da humanidade. Então os caras eles vão percebendo, porra, no fim das contas, toda essa transformação aí ocorreu por causa delas, tá ligado? Porque a gente é bonobo mesmo, a gente é beta pra caralho, a gente gosta de ficar manginando. E aí os caras já vêm com essa coisa, opa, sabe qual é o problema? A gente tem que largar a carne, cara. Nós temos que largar os desejos, as paixões, e aí surge a filosofia, tá ligado? Surge uma ideia de transcendentalismo, digamos assim. Ou transcendentalidade, eu não sei exatamente qual é a palavra. Mas enfim, os caras começam a olhar para a carne, ou começam a olhar para si mesmos, né, como matéria, como forma mundana, com nojo, entendeu? Falam, porra, eu olho para dentro de mim, eu medito e só vejo merda, eu só vejo vontade de fazer merda, eu só vejo vontade de betar, vontade de ser hedonista, vontade de ser comer. Exemplo de eu não vou lembrar que filósofo foi agora, que na Guerra do Peloponeso ele dizia
que ele se recusava a sair de casa para ver a miséria da guerra, sabe? Os corpos dilacerados pela guerra no chão e tal. Mas ele queria ver, entendeu? Ele tinha vontade de ir lá ver, mas ele se recusava. Então ele dizia, porra, tu olha para dentro de si, tu só vê merda, cara. Tu só vê coisa diabólica, entendeu? O que a nossa matéria quer circo, pão e circo e gozo, entendeu? Hedonismo. Então assim, eu tenho que buscar, tem que haver algum sentido maior, sabe? Não tem que ser tudo um darwinismo social ou um darwinismo cultural. A gente não pode estar aqui só para morrer, tipo, buscar reprodução feminina, conseguir uma reprodução, criar os filhos ali na melhor maneira possível e acabou, morreu e já era. Não, tem que haver alguma coisa além disso, entendeu? Tem que haver um paraíso, um criador e etc. E daí surgem as religiões, né? Que a religião ela é diferente de espiritualidade, né? A religião ela é dogma mesmo, ela é um modus operandi ali para a sociedade funcionar bem. Então os caras eles buscam ali um caminho da verdade e conseguem uma vida com mais sentido, sabe? Os caras conseguem realmente uma vida saudável ali, respeitando a própria biologia, sabendo que a carne ela é miserável mesmo, ela é desgraçada, mas eles meio que abraçam seus demônios, sabe? Vivem, por exemplo, o estoicismo. O estoicismo é basicamente isso, é você abraçar os seus demônios. Você olha para si mesmo, vê só desgraça e dá bom dia a ela, né? E a abraça realmente e tenta viver ali o mais saudavelmente possível com a desgraça da sua existência. Mas aí isso não é suficiente, né? Porque, como eu disse, esses períodos eles são marcados por intersecções, eles estão sempre misturados um com o outro. Ainda existem escravos no período dos sacerdotes, ainda existem muitos guerreiros, ainda existem comerciantes ali. Então a sociedade ela vai seguindo um rumo de crescimento natural, né? Rolam guerras e destruição e colapso, mas a gente se reergue, entendeu? E aí vai surgindo um crescimento vegetativo maior. E o que é que os sacerdotes percebem? Porra, não vai dar pra gente cometer o mesmo erro de antes, né? A gente agora vai ter que criar uns dogmas aí. Quais são os dogmas que a gente vai criar? Aí surge o patriarcado, né? O tradicional conservadorismo. Eles começam a criar dogmas do tipo: as mulheres só vão casar com 15 anos, né? E tem que casar com 15 anos mesmo para diminuir essa incidência de pergamia, de telegonia e microquimerismo, né? Evitar isso também, porque quanto mais parceiros ela tem, mais tóxica ela fica. O DNA dela vai ficando bagunçado, ela vai ficando depressiva, misândrica também, então tem que se casar logo com 15 anos de idade. Por isso que aos 15 anos tem essa coisa dela poder usar brinco, maquiagem, salto, né? Justamente para atrair o macho, casar virgem logo de uma vez mesmo, porque as virgens elas são mais femininas e tal, e aí o marido dela vai agir como pai, né? Meio que o que a mulher quer também, ela quer ver o homem como um pai, né? Um provedor e protetor e tudo mais. Então ali para manter os dois ali mais ou menos saudáveis ali, satisfazer os interesses instintivos de cada um dos dois, a gente vai fazer isso aí. Vamos usar um shaming social aí a respeito da betagem, porque a gente sabe que a betagem foi o que zoou tudo. A gente vai usar um shaming social com a perversão da sexualidade, a gente vai ter que controlar muito a sexualidade feminina. Então a gente vai ter que agir pesado em cima da sexualidade feminina, senão vai ter essa merda toda aí de novo. E no fim das contas, os sacerdotes sabiam que a merda ia acontecer de novo, tá? Em algum momento, só que eles tentavam atrasar, ou pelo menos gerar um certo crescimento vegetativo suficiente através do patriarcado, né? Que a gente sabe, o crescimento vegetativo ele cresce, o casamento, o nascimento, ele cresce muito mais em períodos patriarcais, em períodos tradicionais conservadores, isso é fato. E talvez, eu não tenho como saber, mas eu acredito que os sacerdotes eles estavam implantando esses dogmas na sociedade para se preparar para o colapso e manter aí a humanidade rolando, né? Porque, como eu já disse em vários vídeos meus, o aparato instintivo que a gente tem é tribal, é familiar tribal, entendeu? Tem período de selva ali, vivendo ali numa tribo de no máximo 150 pessoas, e o nosso aparato evolutivo, psicológico, a emoção social se adaptou a isso. E aí quando você põe as pessoas em cidades de assim, centenas, milhares de pessoas, a respeito de exemplo de Uraque, né, que é uma das primeiras cidades que se tem conhecimento na história, que é a mesma merda de hoje em dia, cidades grandes aí, tudo hedonismo pra caramba, Sodoma e Gomorra mesmo, tá aí, né, na Bíblia. Era uma grande cidade extremamente hedonista e que caiu por degeneração, foi uma punição divina, né, pelo menos é o que o conto da Bíblia diz. Mas enfim, foi um colapso inevitável. Daí os dogmas, a religião, ela surge a partir da espiritualidade, entendeu? Os homens eles vêm de um período desgraçado, né? Historicamente desgraçado, literalmente, o período dos consumidores, dos cúmulos, dos escravos, e aí eles buscam um sentido maior para a própria vida. Mas aí eles percebem, porra, se não houver dogma, se não houver lei na sociedade, vai todo mundo sofrer que nem uma miséria, né? O que a gente percebe entre os sacerdotes é essa preocupação real com o próximo, né? Um nível moral realmente maior, um nível ético maior, porque o homem ele tem essa
esse incentivo, né, biológico, eu diria, talvez até espiritual, enfim, de ter uma certa preocupação com o próximo, né? Como se fosse um pai mesmo com seus filhos. Então, existe aquela necessidade masculina de tentar fazer ali o que é melhor para todos e ter não pensar só em si mesmo, né? Enquanto a fêmea ela não tem esse imperativo porque, enfim, a natureza é ginocêntrica e a fêmea ela tem que se priorizar porque ela é outra da sociedade. Se ela não se priorizar acima de tudo e de todos, não tem crescimento vegetativo, enfim, elas funcionam nessa chave, não tem para onde correr. Já o homem, ele fala, pô, a gente tem que criar dogma aqui, senão não vai dar certo. E aí os caras surgem com várias e várias leis sociais que muito se acredita que não tem utilidade prática na sociedade, mas tem. Por exemplo, o casamento das mulheres com 15 anos de idade, o valor da virgindade feminina, a repressão da sexualidade, principalmente a feminina. Eu tenho até que gravar um vídeo a respeito disso, naquele livro Cristianidade Pura e Simples, do C.S. Lewis, que eu li, é brilhante a respeito da sexualidade. Sobre o casamento nem tanto, mas é muito bom sobre a sexualidade e vou gravar um vídeo a respeito, né? Falando da moral judaico-cristã, principalmente a sexual, como salvou o mundo, literalmente salvou o mundo. Eu vou gravar esse vídeo aí ao longo da semana que vem, provavelmente. Por exemplo, surgem também dogmas a respeito da vergonha social de demonstração de carinho em público. Enfim, uma porrada de leis aí que eles pautam a partir do julgamento de um ser divino, geralmente. Né? Nietzsche até falava. Nietzsche recebeu a alcunha de nihilista, né, porque ele era muito materialista. Materialista a ponto assim, de dizer que um Deus só, o monoteísmo, ele era péssimo para a sociedade. O politeísmo é melhor. Entendeu? Então ele não via como as pessoas a divindade como algo absoluto, algo soberano. Não, ele via mais como um símbolo social, entendeu? E é o que os sacerdotes também viam, os primeiros sacerdotes. Eles criaram a Deus, como vocês vão entender quando eu explicar melhor. Eles criaram a Deus como julgador, como odioso de certas práticas, né, como é dito no Primeiro Testamento, no Velho Testamento, né? Justamente para ele ser punitivo dessas práticas que levam a humanidade ao período dos escravos, entenderam? E Nietzsche ele percebia isso, só que os próprios sacerdotes eles fizeram com que as pessoas acreditassem que o Deus deles era algo absoluto, justamente porque é preciso se comunicar emocionalmente com as pessoas, com a massa, entendeu? Porque a massa ela não entende a parte lógica da coisa. Se você disser o seguinte, olha, você tem que não fazer isso, porque no fim das contas você vai destruir a sua vida dessa forma. Eles não entendem. É muito mais fácil você dizer, olha, não faça isso porque Deus não gosta. É muito mais fácil as pessoas entenderem dessa forma, entendeu? Através da emoção. Essa ideia de que existe um ser julgador, né? É até uma forma instintiva, né? Nós evoluímos sob o comando de alfas, né? Como eu falei, nós vivemos sempre em relações de poder, né? O Estado acima de tudo, por exemplo, na nossa situação. E aí o que é que a gente vê? O Estado como um papai, entendeu? Ele sabe de tudo, ele pode tudo, ele está sempre bem intencionado, não sendo o Estado, ele vai ser talvez o chefe da sua família. Então, assim, o nosso instinto biológico foi selecionado para sempre obedecer a um alfa. Então é muito mais fácil você dizer às pessoas que existe um alfa supremo, né? Um julgador super poderoso que sabe o que é melhor para você e que você tem que fazer o que ele manda, o que os sacerdotes mandam porque vai dar certo. E realmente dá, porque os sacerdotes têm boas intenções. Eu diria que são os homens mais bem intencionados da história, que são os sacerdotes realmente. Eles salvaram a humanidade dessa forma, sabe? Criando deuses, basicamente criando deuses. E percebam como isso nada tem a ver com o Criador. Deus não tem nada a ver com o Criador. Eles confundem Deus com o Criador de uma maneira bem intencionada, porque Deus ele tem que ser supremo, é pelo menos o que Nietzsche dizia, né? Ele fala muito bem isso no Anticristo, o livro O Anticristo dele, que é até onde ele fala que a mulher é culpada de todo o mal do mundo, né? Através dela que vem todo o mal do mundo. E por isso que ele tem essa alcunha de niilista. Ele diz o seguinte, que o Criador, na verdade, ele não está nem aí para a existência, pelo menos a existência física, tá? Porque a gente vê aí crianças sendo abusadas, aí 8 milhões, 9 milhões de crianças anualmente sumindo aí, né? Como o tiozão diz, né? Para sabe Deus o quê? Provavelmente tráfico sexual e etc. Enfim, só desgraça nesse mundo. Então, se houvesse um Deus benevolente mesmo como muitos pregam, não deixaria o mal ocorrer no mundo, né? Pelo menos assim que Nietzsche põe. Por isso que ele tem essa alcunha de ateu, niilista e tal. Não, na verdade Nietzsche entendia muito bem qual era a intenção de Deus, dos deuses, né? A intenção social dos deuses. E então os sacerdotes eles põem Deus como criatura suprema que sabe de tudo, pode tudo, né? E está sempre bem intencionada para confundir a emoção das pessoas e fazer elas seguirem o caminho correto. Sabe? É uma enganação bem intencionada. Prova disso é que os sacerdotes eles escreviam livros para as massas.
certos livros para as massas e tinham outros livros, como se um nível de maçonaria ali, né, que eram próprios para os caras que sabiam o que estavam fazendo, sabe? A Bíblia, ela foi escrita para as massas. Ela foi um legado para os leigos, um legado para as pessoas que, por mais que na época poucos sabiam ler e escrever, mas era um legado para a posteridade. Tá? A peregrinação, né, dos apóstolos junto com Jesus Cristo era basicamente para isso, né? Passar essa palavra, aquela coisa de você crer para ver, né? Você ter a crença realmente no bem e praticar o bem, que você realmente terá bem na sua vida. Isso é fato, isso funciona muito bem socialmente. Né? Os dogmas de tipo, não seja hedonista, não seja comer, não coma a sua irmã, não coma a sua filha, né? Funciona muito bem socialmente, a gente sabe muito bem. E aí eles põem esse incentivo de você ser julgado se você fizer merda, sabe? É como se Deus estivesse te vigiando, e a sensação de culpa, né, que existe dentro do ser humano naturalmente também ajuda no sustento desse dogma. Só que Nietzsche, ele via totalmente isso aí, ele via por trás desse pano, tá ligado? Ele era um dos sacerdotes, de certa forma. Ele pensava como sacerdotes. Ele dizia, você vê no Velho Testamento. O Velho Testamento era um Deus que era para um povo só, para os hebreus, né? Ele basicamente odiava os egípcios, odiava os outros povos. No Novo Testamento surgiu esse Deus benevolente que ama todos e que não faz diferença e tudo mais. E aí ele diz, isso é degeneração pura, isso é da merda. Ele criticava muito o catolicismo, ele criticou o catolicismo pra caralho no Anticristo. Ele fala isso é uma merda, porque esse Deus ele não julga, ele não causa medo, entendeu? Ele ama todo mundo, ele entende todo mundo, e ele criticava justamente essa gourmetização de Deus, sabe? Um Deus que te entende, não, eu pequei, mas ele me perdoa, ele me entende, ele sabe por que eu fiz isso, e aí você deita sua cabeça no travesseiro achando que Deus realmente passou a mão pela tua cabeça. Não, pô, não é assim que funciona. Tem que haver um Deus odioso mesmo, que ele vai te castigar se você fizer merda, para você ser controlado através do medo. O medo, ele funciona, a gente sabe muito bem, a mídia usa muito isso, né? O FUD, né? O FUD que dizem na gringa, Fear, Uncertainty, Doubt, que é medo, incerteza e dúvida. O medo, ele é muito poderoso no nosso instinto. E Nietzsche sabia muito bem, é preciso temer os deuses. É por isso que outras civilizações politeístas funcionavam melhor. Ele dizia, né, se vocês lerem o Anticristo, que eu inclusive recomendo muito, vocês leiam, vocês vão ver isso aí. Ele dizia que os deuses, né, elementares, tipo, todas as religiões politeístas têm geralmente um deus da água, depois um deus do trovão, um deus da guerra, enfim, de elementos, né, do fogo, do vinho, do sei lá o que, da fertilidade, enfim, deuses elementares funcionam muito bem, porque você meio que, né, segue ali no medo de cada um. Porra, não posso fazer tal coisa porque o deus de não sei o que não vai gostar, sabe? E aí nesses dogmas a sociedade vai funcionando melhor. Agora um Deus que ama a todos, ele confunde as pessoas. E de fato o Criador, que é diferente de Deus, ele ama a todos, né? Se você parar para ver, se você meditar, você vai entender que tudo aqui ao nosso redor faz parte de uma criação. E realmente, só de você existir já é prova de um amor, né? De você foi criado. Mas se confundir isso com um Deus benevolente que ama a todos, confunde a cabeça das pessoas, sabe? Deixa as pessoas achando que podem tudo. Então, os sacerdotes, eles são pautados a partir disso aí. E é aí que vocês entendem de onde surge o patriarcado, né, de onde surge o tradicional conservadorismo e essa coisa de os dogmas se seguirem. É claro que conforme os anos vão passando, gerações vão passando, né, muito vai se perdendo, né, os dogmas são ressignificados, rola uma degeneração ali natural, as pessoas elas vão largando alguns dogmas que não são mais necessários, surgindo com outros, e os sacerdotes sabiam disso, tá? Isso é inevitável, não tem meio como parar. O máximo que eles tentavam fazer ali era criar um sistema de dogmas ali que faziam as pessoas seguirem, né, o que era útil para eles no momento X e que provavelmente não seria útil no momento Y, mas paciência. Então eles tentavam ali criar um certo modus operandi para a sociedade funcionar bem. Eu vou explicar isso melhor em como a moral judaico-cristã salvou o mundo, literalmente salvou o mundo. E é por isso que o cristianismo ele é tão comum, né, tão conhecido. Até no Oriente ele é conhecido, mas no Ocidente ele é muito mais. Tá, mas então, explicando agora a parte sacerdotal da humanidade, né? Como os MGTOW, eles são justamente isso, nós aqui, MGTOW, somos isso, né? Eu, basicamente, fazendo esse trabalho aqui, eu estou meio que fazendo trabalho de sacerdote, né? Filósofo, sem esse senso de alta importância, de meu Deus, eu sou foda, sou um gênio, não, mas de certa forma um trabalho sacerdotal, né? Eu já tomei certas iniciativas na minha vida de largar a sexualidade totalmente, eu estou buscando mais espiritualidade também, uma iluminação, né? Eu tenho estudado muito teologia e buscado realmente isso, né? O que os sacerdotes, depois de ver, né, esse quadro maior da sociedade e como esse ciclo ocorre, como não tem como parar isso, você percebe que você chega às mesmas conclusões que os sacerdotes antigamente, né? Porra, a carne é uma merda, eu não tenho que interferir em nada, entendeu? No máximo que eu posso fazer é praticar o bem ali,
amar o próximo, deixar o meu legado, né? Basicamente o amor ao próximo que eu faço é justamente deixando esse legado aqui, né? Eu tenho uma intenção de ajudar outras pessoas a terem uma visão maior, né? Esse conhecimento que eu tenho, não adianta ter esse conhecimento, não que seja grande coisa, mas não adianta ter esse conhecimento e guardar só para mim, né? Isso é bem nicolaísta, né? Como eu recomendei no começo desse vídeo. O nicolaísmo é basicamente esse negócio de maçonaria, de ficar escondendo o conhecimento, pegar o conhecimento e opa, não, as pessoas não podem saber isso aqui porque senão elas vão usar para o benefício delas. Eu quero, na verdade, ter superioridade a respeito delas, né? Superioridade intelectual. Por isso que eu acredito que a única democracia que funciona é a democracia do conhecimento. Eu sou totalmente contra a elitização do saber, né? A democracia do saber é a única democracia que funciona. Então, assim, eu vejo vários outros caras que chegaram nessa mesma conclusão. Caras Volcel também, né? Hakun Kodama, que também são Volcel já há anos. TFM também já está no Volcelismo. Sandman também já está aí há uns 5 anos no Volcelismo. Enfim, todos esses caras são grandes produtores de conteúdo e são gênios, né? Como eu já expliquei. Por que o Milital ele tem tanta inteligência, né? Digamos assim. Por que ele é um homem acima da média? Os homens Milital são homens acima da média. Estão procurando a verdade desinteressadamente. Quando eu digo desinteressadamente, eu quero dizer que eles estão procurando a verdade pela verdade, né? Não é para conseguir alavancagem acima do outro. Não, eles estão procurando espiritualidade mesmo para ter iluminação. A verdade pela verdade. Então, por que isso? Porque eles tiraram a mulher da vida deles, tá? Então, é o que Nietzsche dizia, o mal do mundo vem pela mulher. Tu bota a mulher na tua vida, acabou a tua vida, tá ligado? É a desgraça da vida do homem. Tem até algumas mulheres, principalmente mulheres boomers, que dizem isso. Minha mãe dizia muito isso, que a desgraça na vida do homem é a mulher, tá ligado? Enquanto o homem tá solteiro, ele tá felizão e tudo mais, mas, infelizmente, né, ele tem essa necessidade. É o que os sacerdotes também diziam. Você vê como tudo faz parte? Eles diziam ali, né, com o conto de Adão e Eva. Adão, ele tinha tudo no paraíso. Tava felizão ali, porra, não tinha guerra, não tinha sofrimento, não tinha fome, não tinha tristeza, não tinha predador, não tinha nada. Ele vivia com os animais ali, porra, bonitão, pá. A única regra era não comer do fruto proibido, beleza, mas aí ele se sentiu sozinho. Esse foi o problema. O problema do homem é não ter essa capacidade, né, de viver sozinho, não se desenvolver emocionalmente para aguentar a própria solitude. Muito é dito também que esse era os mais teólogos, né? Teóricos da teologia, eles dizem que essa é a característica divina, né? A característica do Criador. O Criador também se sentiu sozinho, sabe? Um ser onipotente que não tem nada nem ninguém que se compara ao seu poder, ele se sentiu sozinho e foi lá e criou a humanidade e botou o livre-arbítrio, justamente para ter uma companhia, sabe? Então, como eu já expliquei em outros vídeos, trazendo um pouco de gnose também, o Criador, se ele nos criou a sua imagem e semelhança, ele passou também um pouco dessa vontade de estar sempre acompanhado, né? Principalmente de criaturas inferiores. O Criador, ele criou criaturas inferiores, né, como nós, e passou essa vontade. Daí a gente tem a Eva, né, as mulheres, por isso que o homem ele tem essa necessidade feminina. E os sacerdotes, eles vieram com essa ideia aí. Agora, quanto aos sacerdotes, eles inventaram isso, ou se realmente foi algo verídico, né, eu já não sei. Será que eles inventaram isso para que você acredite nisso e veja as coisas como funcionais, né, e pratique dogmas? Aí, bom, é uma coisa a se pensar, né? Particularmente, na minha opinião, eu acredito que o que você imagina, o que você visualiza é real. Então, para um fim ou por outro, o que você realmente visualiza vai virar realidade em algum momento, mesmo que não seja no mundo físico. Então, enfim, os sacerdotes sabiam dessa parada toda, tá? É por isso que eles puseram Eva ou Pandora, por exemplo, na religião grega, né? Na mitologia grega, como as curiosas, né, que foram lá desobedecer ao Criador, ao Ser Supremo. Por quê? Porque Eva estava entediada também. Ela não aguentava mais aquela vida e ela foi lá desobedecer para saber qual é que era mesmo. Não é à toa que as próprias mulheres, elas têm esse instinto de ser curiosas pra caramba. Se você fala, não mexa aqui, ela vai mexer. Se você quiser... O próprio Sarran Alita dizia, né? Se você quiser que uma mulher vá para a esquerda, diga ela para ir para a direita, que ela vai querer te contrariar e ir para a esquerda. Então, no fim das contas, né? É só dizer ela para ir para a direita que ela vai para a esquerda. Então, os sacerdotes sabiam disso também e botaram isso em Eva, né? E se eles puseram isso, foram os homens que inventaram o Criador, ou se o Criador passou essa informação para os homens, não sabemos bem. Mas, como eu disse, por um efeito ou por outro, vai se realizar, né? O seu pensamento vai se realizar, basta você meditar o suficiente. Daí você entende por que os sacerdotes eles eram tão misóginos, né? Tem até um link aqui na descrição que eu deixei para vocês darem uma olhada a respeito dos maiores misóginos da história, muito entre aspas, né? Porque é um título retirado de uma página feminista. É um arquivo no Drive que eu tenho aqui, dentro de uma pasta que
de alguns estudos bem interessantes que eu vou lançando para vocês aos poucos. Yannick Irigaia, ele já lançou no vídeo dele Mulheres São Como Macacos, né? Eu não lembro do título, vai estar aqui na descrição também para vocês darem uma olhada. É um arquivo que eu compartilhei com ele de um inscrito que mandou para mim, cheio de arquivo muito bom, muito bom. Eu vou deixar disponível para vocês num vídeo posterior. Agora, por enquanto, só está disponível dos maiores misóginos da história, link na descrição, para vocês verem por quê e como, né? Tudo quanto é filósofo, tudo quanto é religião, falava a mesma merda das mulheres, tá ligado? Novamente, os sacerdotes, cara. Os sacerdotes, eles começam a meditar ali e falam, porra, a vida é uma merda, a vida carnal é uma merda, entendeu? E aí você vai pensando, você chega à mesma conclusão. Miguel, mulher é o ser mais diabólico do mundo, enfim. E por último, né, que esse vídeo ficou meio longo, finalizando aqui, como é que o período dos sacerdotes chega no período dos guerreiros? Então, simples, Clube da Luta. Já assistiu o Clube da Luta? Pois é. Tu fica ali vendo que a vida carnal é uma merda, tu tenta buscar ali espiritualidade e tudo mais, beleza, tu consegue transcender, mas tu ainda tem que cumprir o teu papel na vida, né? Tu ainda tem que cumprir o teu papel na vida. E o que é que você começa a fazer? Clube da Luta. Simples assim. Tu vai querer fisicalidade, porque o homem ele tem isso dentro dele, entendeu? Eu já falei. O imperativo como eu expliquei lá no começo desse vídeo, né? Como é o período dos guerreiros, o período dos lutadores, é fisicalidade. A gente quer competir, a gente tem esse imperativo, né, de satisfazer pergamia e de nos autodesenvolver. A gente quer esporte, né? O esporte ele é uma forma de entretenimento do homem. A vida ela não é só espiritualidade. A vida é também você explorar o seu físico, né? Os sacerdotes chegam a essa conclusão, porra, esse seu corpo foi lhe dado para alguma coisa, entendeu? Senão esse corpo aqui não é só para você meditar e tudo mais, e fazer jejum, que era muito comum entre os períodos sacerdotais e tudo mais. Né? Esse corpo tá aqui para alguma coisa, pô, vamos brigar, tipo isso. Vamos fazer esporte, vamos correr, tá ligado? Vamos caçar, vamos... Enfim, os caras, eles descobrem, assim, exemplo das Olimpíadas de Atenas, né, que ocorriam na Grécia, que era um período, eu diria, o período mais recente, o começo do período mais recente dos sacerdotes, né, que terminou ali, provavelmente no período... Eu diria que terminou com a morte de Cristo. Embora ele necessariamente não termine, né? Como eu falei, esses períodos eles são fluidos, né? Um ocorre dentro do outro. Então, surgiu ali o período romano, e aí foi até as outras grandes guerras, até as cruzadas, por exemplo. E ali na época das cruzadas você vê também muito sacerdotismo, né? A famosa Idade das Trevas, a idade da Igreja Católica ali, o protestantismo, sacanagem, o protestantismo sacaneou toda a religião que a gente tinha, mas enfim. Mas ali eu já considero o período moderno, digamos assim, né? Que não é bem um período moderno, a gente sabe que o período histórico moderno ele começou ali mais perto do período vitoriano, né? Mas eu diria o período, como eu posso dizer, que se tem história, né? Muita história humana foi perdida, né? Por exemplo, pré-Grécia, tem muito pouco conhecimento histórico a respeito. Só depois da Grécia que a gente tem coisas escritas realmente documentais, né? Coisas documentadas. Muito foi perdido na Biblioteca de Alexandria, né? Sim, muito foi perdido na Biblioteca de Alexandria, na queima. A gente tem alguns documentos a respeito de outras civilizações anteriores e posteriores à grega, mas nada tão contundente quanto os gregos. Tá? Os gregos escreviam muito mais que as outras, né? Que eram mais orais. Muito se diz, não dá muito para saber, né, o que realmente se perdeu na Biblioteca de Alexandria. Dizem que na época foi perdido mais da metade do conhecimento humano inteiro, documentado em livros e pergaminhos e escrituras em geral, a respeito de outras civilizações e até coisas esotéricas. Dizem que foi uma queima completamente intencional, mas enfim, a gente não tem como saber, né? Dizem que tinha muito conhecimento do Oriente Médio ali, das civilizações celtas, anglo-saxões e enfim, nórdicos, dizem que até das Américas. Mas aí não tem como saber, né? A porra toda se perdeu, não sabe o que é conspiração e o que não é. Mas enfim, é assim que começa o ciclo de novo, entendeu? Como eu falei, não tem muito começo e um fim. É um círculo, você aponta para qualquer lugar do círculo, é só um ponto qualquer ali. Então você percebe que a fisicalidade ela começa a ressurgir. Os caras eles falam, porra, beleza, mas qual o sentido dessa vida carnal aqui? Vamos voltar para a fisicalidade. E aí os caras começam a perder um pouco da espiritualidade aí, sabe? Inevitavelmente as competições que ocorrem ali no nível físico vão gerando vão ficando mais acirradas, sabe? E os homens querem competir mais, sabe muito bem, né? Por exemplo, um joguinho aí que você tá subindo de elo, subindo de PDL, sei lá. Eu uso essas siglas aí porque eu jogo um LOLzinho até hoje. Você não quer parar, tá ligado? Você simplesmente não quer parar. Não é suficiente você pegar ali um diamante ou
não sei lá o que. Eu falo isso porque eu sou um ranked, tá? Eu jogo esporadicamente, assim, nos normal games só pra me distrair. Mas o que eu vejo é que os caras não querem parar. O cara quer pegar o número 1 do mundo. O cara não para. Então, no nível Atenas, no nível Grécia ali, nas Olimpíadas é a mesma coisa. O cara quer pegar o número 1 do mundo. E aí, tipo, ele consegue o número 1 do mundo, foda-se, meu irmão. Agora eu vou partir pra guerra mesmo. Aí eu vou partir pra espada, entendeu? Quer matar todo mundo, ficar forte pra caralho. Então, assim, é o Battle Royale. O Battle Royale do mundo real. É assim que funciona a masculinidade. Lembre-se, por mais que hoje nós olhamos para antigamente e falamos, esses caras são malucos, estão querendo se matar, isso pode parecer muito estranho para nós. Mas na época era a competição dos caras, entendeu? Era tão natural para eles quanto subir de PDL no LOLzinho. Eles eram muito mais impiedosos, mais enravecidos, mais severos mesmo, né? Por alguns diriam, né, que a masculinidade era até superior à deles. Embora eu discorde, porque eu acho que o maior nível de masculinidade é encontrado no período dos sacerdotes, né? Os caras que eles chegam assim, a um nível pacifista total. Por exemplo, Diógenes. Embora Diógenes ele fosse meio zoado da cabeça, na minha opinião. Por exemplo, os estoicos. Pô, o estoico não quer briga com ninguém, exceto Marco Aurélio era general e tal. E rei também, né? Então, assim, ele obviamente tirou a vida de muitos homens, mas nas escrituras e meditações dele você vê o pacifismo, né? Eu ia dizer passividade, mas não. O pacifismo dele, Sêneca, a mesma coisa, que inclusive influenciou muito a moral judaico-cristã, né? Os estoicos. Daí, por isso que a moral judaico-cristã ela tem esse negócio de deu outra face. A moral judaico-cristã, no Novo Testamento, pelo menos, ela é extremamente pacifista. Até no Velho Testamento você vê. É claro, no Velho Testamento existe uma severidade maior, né? Mas ainda existe muita passividade não, cara. Pacifismo no Velho Testamento. Mas enfim, o Clube da Luta ele sempre renasce, está dentro de nós, está dentro do instinto. Então você percebe aí como a partir do sacerdotismo, do período dos sacerdotes, né, os períodos que se sucedem são sempre mais instintivos, pelo menos um pouco. No guerreiro, no período dos guerreiros, é um instinto mais para a violência masculina. A competição, existe a honra, existe disciplina, existe força, mas ainda assim existe o instinto de ser o mais forte, de demonstrar poder, e até satisfazer a hipergamia. E aí os homens do período dos sacerdotes, né, os sacerdotes realmente eles começam a criticar isso, a violência, e como os homens buscam a glória, né? Uma coisa que os sacerdotes eles muito comumente não são, que é procurar a glória, procurar ser reconhecido, né? Vide grandes filósofos que a gente tem aí. Os caras eram minimalistas pra caramba, o próprio Schopenhauer, mesmo Nietzsche. Isso é muito comum que você percebe. Na época em que eles viviam, eles eram desconhecidos totalmente. Eles ficaram conhecidos depois, que depois mortem, né? Tem o fenômeno dos filósofos, ser reconhecido depois que eles morrem. Os caras eles necessariamente não buscavam a glória, né? Ser o mais inteligente, demonstrar grandes filosofias e tal. Eles buscavam ali aprender o máximo possível, ter o máximo de verdade possível antes de morrer, e a espiritualidade é basicamente isso. O caminho da espiritualidade é basicamente isso, aprender o máximo possível nessa carne aqui, né? Porque tem até uma máxima gnóstica que é dito o seguinte, eu acho que é da Cabala, né? Somos seres espirituais aprendendo a exemplo de seres carnais, né? Estamos aqui para aprender através da carne o que se não aprende o que não se aprende através do espírito. É como se assim, nós somos reis e agora a gente tem que aprender o que é ser escravo, sabe? Meio que a gente voltou do espírito para a carne, a gente desceu um nível para aprender como é que é ser escravo, vamos botar assim, aprender, dar valor, né? Enfim, existem várias e várias ideias a respeito de por que estamos aqui, qual o intuito da vida, e o que é espírito, o que é alma, a diferenciação entre os dois, o que é a carne, o que é a mente, enfim. Isso muito explorado no estilo dos sacerdotes, né? No período dos sacerdotes, que é uma coisa que eu venho percebido bastante aqui no pós-queda, né? Como eu disse, a gente não chegou ainda no colapso total da humanidade, estamos chegando, sabe muito bem, a sociedade está indo para o buraco. A democracia, o bem-estar social está indo pro buraco, a gente está vendo aí basicamente ginocentrismo pra caramba, misandria pra caramba, putaria pra caralho, degeneração moral, sexual, à torta e direito, das coisas mais diabólicas e sombrias possíveis que vocês podem imaginar, né? Normalizando aí incesto, normalizando zoofilia, normalizando pedofilia, enfim. Estamos chegando no fim dos tempos, então... até uma coisa também, né, muito comum na moral judaico-cristã, as religiões abraâmicas, é que o criador não, né, mas o profeta voltará. O Velho Testamento ele não tem bem um profeta, né, tanto que os judeus ortodoxos mesmo, né, sionistas, eles não veem Jesus como um profeta. Ele é só mais um cara que peregrinava ali na Galileia e aquelas bandas ali como vários faziam, né?
vários outros. Ele tinha os apóstolos dele lá, eram os caras que pagavam pau para ele. Basicamente isso aí que os sionistas dizem, né, os ortodoxos. Já no Novo Testamento é dito, o profeta voltará. E assim, praticamente toda a religião e toda a escritura sagrada, todo o reino espiritual, aí, toda a meditação espiritual diz, vai ter uma merda aí que vai acontecer no mundo, entendeu? Vai resetar, vai ter um grande reset. O Satanás, o mal aí, seja lá o que for, né? Tudo de ruim vai reinar por um tempo e vai ter um grande reset aí para começar tudo de novo, tá ligado? É basicamente essa história aí do ciclo social que eu trago, né? Essa observação que a gente tem do comportamento social humano. Então, é por isso que eu digo, não tem essa de ser tradicional conservador. Ser tradicional conservador é ser anti-história, é ser anti-ciclo. Tipo, você tem que aproveitar no máximo o tempo que você vive ali. Entendeu? Tentar tirar o máximo que você pode, né? Viver com uma certa sanidade. E assim, você vê que, porra, parece niilismo que eu tô falando? É mais ou menos. Porque, tipo, não tem meio como você entender a história humana, o pensamento humano, sem uma dose de niilismo, né? Sem uma dose de evolucionismo e também de darwinismo e seleção natural. Sem uma dose de entender a moral como, na verdade, uma criação e também, às vezes, o julgamento divino como uma criação para meio que domesticar as pessoas e manter elas fazendo bem. Aí você percebe também que tem muita gente mal intencionada aí na religião também, né? De manter, sei lá, a monogamia, às vezes para manter a sociedade ali controlada, né? Controlar os betas que sem acesso ao sexo eles ficam raivosos ou saem da sociedade. Então a monogamia foi muito utilizada como uma forma de controle ali, né? Para manter os betas com algum acesso à sexualidade, razoavelmente satisfeitos e continuar trabalhando, né? Porque a gente sabe, nosso próprio período dos escravos é muito para monogamia. Por quê? Porque o homem casadinho, o homem que se relaciona, ele gasta mais, entendeu? Ele produz mais. Para sua família, para sua mulher e tudo mais. Enquanto as mulheres elas vão sacaneando os homens ali, né? Elas fazem o papel, né, para os grandes poderosos, que, como eu disse, eles não são o topo da pirâmide. O topo da pirâmide são as mulheres, né? Mesmo as da base ali, as mulheres plebeias, digamos assim, né? Porque é elas que estão se beneficiando com isso. Os caras do topo da pirâmide financeira, os magnatas, eles só estão ali lucrando com o que as mulheres fazem de melhor na sociedade humana, que é fazer seleção sexual, fazer seleção dos caras mais ricos, ficar trocando sexo por provisão, basicamente prostituição, né, e proteção. E, enfim, os magnatas eles só aprenderam que isso é extremamente lucrativo e aprenderam a ganhar grana com isso. As mulheres elas estão fazendo isso porque, enfim, é o papel social delas, né? O papel biológico. Eu tenho até um vídeo para gravar a respeito disso também, o papel biológico e social, né, e cultural também da mulher, né? Para que ela serve mesmo na sociedade. Enquanto o homem é só trabalho mesmo, ser burro de carga e receber um sexo ali para não se rebelar, né? Nunca ter acesso total a sexo. A menos que ele tenha muito poder, né? Mas o homem médio ele nunca pode ter acesso, nunca pode ficar satisfeito sexualmente, senão ele para de trabalhar. O da mulher é justamente isso, né? Ficar ali negando, né? Fazer o nagging, fazer a reclamação e ficar dando e puxando e tirando. Não, você pode receber um sexozinho aqui, mas não muito, senão você fica muito preguiçoso e não vai trabalhar para mim, entendeu? Enfim, e aí quando você dá muito poder para as mulheres, surge essa escassez sexual que eu expliquei no começo do vídeo, lá pro meio do vídeo, porque elas fazem isso, ficar o sistema de deserto, né? Você fica num deserto sexual para pagar cada vez mais por sexo que você não tem acesso, que nem beber da água do mar, tentar matar a sede com água salgada. Eu vou deixar aqui no final, isso aqui é mais um apêndice, né? Uma gravação que eu estou fazendo depois de ter terminado o vídeo, que é justamente o seguinte, falar umas coisas que eu esqueci de falar, é que esses períodos aí, eles são muito perceptíveis também a nível micro, tá? O nível macro é o que acontece aí ao longo das centenas de anos e gerações e tudo mais. O nível micro é o que se percebe, se vocês analisarem o suficiente, em relações sociais, em relações de movimentos culturais, em grupos sociais e pequenas instituições que formam o grande espectro social, né? Que formam, por exemplo, uma nação ou uma sociedade a nível escalonável mesmo, né? Um nível ali hierárquico. Você percebe que existem esses períodos aí, principalmente entre os homens, tá? Porque as mulheres elas só seguem. Eu vou até falar a respeito disso mais pra frente. As mulheres elas meio que só seguem isso aí. Os homens é que passam por esses períodos, tá ligado? Então assim, toda vez que você vê um grupo, um movimento, uma instituição feita por homens, você vai perceber meio que pequenas relações entre esses ciclos, tá? Os caras eles vão chegar no nível mais sacerdotal, depois eles vão chegar no nível mais guerreiro, depois eles vão chegar no nível mais consumidor, ou melhor, um nível mais mercador ali, mais comerciante, depois o nível consumidor mais comer, para depois reiniciar a parada. Isso se não colapsar totalmente e acabar, né? Porque assim, a sociedade humana ela não acaba, pelo menos não acabou até hoje. Então ela sempre passou por esse ciclo, mas coisas mais micro, como, sei lá, um movimento cultural, ou um grupo, um movimento ideológico, uma instituição, ela eventualmente acaba em algum momento. E o colapso, ele sempre tende a ser ali no período mais dos Kumers, né?
A gente vê, por exemplo, aqui na nossa machosfera também, a machosfera brasileira. A machosfera, ela começou mais no período dos comerciantes, né? Como eu falei. Ela não tem meio que um começo, na verdade, né? Ela pode começar em qualquer período. Mas vamos botar aqui que a nossa machosfera, ela estava ali mais concentrada no período dos comerciantes, que eram o quê? Os PWAs. Os comerciantes e mercadores eram os PWAs vendendo ali cursos e tudo mais. E aí depois veio os Kumers, né? Que eram os consumidores. Os caras que começavam a ficar um pouquinho de saco cheio dessa parada. Eles já tinham consumido, viam que não funcionava, viam que você corria atrás da hipergamia, a hipergamia corria de você, né? Que a hipergamia tem esse péssimo hábito. Quanto mais você correr atrás dela, mais ela corre de você. Teve que gravar também um vídeo explicando como a hipergamia feminina ela é comparativa e progressiva e como você nunca vai conseguir satisfazer ela. Esqueça isso. É corrida dos ratos mesmo, como eu falei, né? Beber, tentar satisfazer a sua sede com água do mar. E aí depois vieram os sacerdotes, né? A parada colapsou um pouco e vieram os sacerdotes ali com Hakun, Kodama, Tricel, Beza de Viriato, Rock, Ronan de Stagira, Lionel Speaks, Fúria, Um Dia de Fúria. Mas aquela galerinha primeira geração, sabe? Que eram sacerdotes, os caras que falavam o que precisava ser dito, que as pessoas não queriam ouvir, mas precisavam ouvir. E meio que o sistema dos PWAs colapsou, tanto que você vê ali, Copinho, né? Ele deu uma guinada no canal, o Bruno Diglio do Social Arts deu uma guinada no canal, pararam de vender cursinho de como pegar mulher, como ser foda na balada e tudo mais, e se alinharam ao camaleonismo masculino, né? Se alinharam mais ali pro novo modus operandi, o que os caras estavam procurando mais, que é a verdade nua e crua. É por isso que eles estão agora numa pegada mais red pill, digamos assim. E já estamos chegando no período dos guerreiros já, tá? Não se engane. Já tem uns caras aí falando mesmo sobre clube da luta, literalmente. Tem uns caras falando assim, já numa coisa mais física. Não tô criticando nem dizendo que é errado e tudo mais. Por exemplo, eu não tô dizendo também que os caras estão começando a brigar e dizer que, porra, o negócio agora é clube da luta total, juntar os caras aqui pra fazer um Street Fighter ali e tirar sangue um do outro. Não, mas pode chegar a esse momento? Pode muito bem. Isso é muito comum, tá? Dentre os homens perdidos, vamos botar assim, sem um grande significado de vida, que já perceberam ali com os sacerdotes a verdade da sociedade, começarem a ver na fisicalidade, no esporte da luta, né, um entretenimento, né, até uma forma de relação social ali, né, interação. Isso está começando na prática de exercício físico. Eu estou percebendo muito, tá? Vários caras nos comentários dos vídeos, eles falam a respeito de como você pode ir numa praça ali de calistenia e juntar com os caras que são da sua idade, você vai ser sempre bem-vindo, sabe? Isso é fato, isso é verdade. Como os caras ali em ambientes exclusivamente masculinos, né? Porque, a academia tá cheia de mulher, mas praça de calistenia raramente tem mulher, e você vai perceber como você sempre vai ser bem-vindo, independente da sua cor de pele, da sua estatura, do seu nível de VSM, se você é alfa, se você é beta, você vai ser tratado do mesmo jeito. Os caras vão botar ali você para puxar ferro do mesmo jeito e levantar peso do mesmo jeito, se erguer ali e tudo mais. O tratamento é idêntico, é igual, é diferente das mulheres, né? Que tem sempre essa diferenciação aí de qualidade. Eu já prometi muitos vídeos nesse daqui, mas eu tenho até que falar como as mulheres elas vão, a partir desse instinto delas de fazer essa segregação a partir, né, da aceitação social, como elas vão abraçar o sistema de crédito social que está rolando na China já e que eles querem implantar no todo mundo, né? Como o Fundo Monetário Mundial, né, o You Will Owe Nothing and You Will Be Happy, eles querem implantar isso aí, velho. A Agenda 2030 também é basicamente isso. A ONU já tá com esse negócio de crédito social, tá ligado? Tipo, se você obedecer ao governo, você ganha um créditozinho social ali que talvez seja necessário, seja usado para você comprar alguma coisa, frequentar algum ambiente, ter acesso a grupos de uma galerinha ali, acesso a serviços governamentais, e se você não tiver crédito social suficiente, você vai se ferrar. É estilo aquele episódio Nosedive lá do Black Mirror, né, que em português foi traduzido para... eu não sei, nosedive em inglês é tipo cair de cabeça, né? Eu não sei para que foi traduzido, eu sempre assisto em inglês. Mas pesquisem pelo episódio Nosedive. O sistema de crédito social que a ONU quer passar e que a China já tá rolando é basicamente aquilo ali. Usar a tecnologia como simplesmente uma máquina de controle, né? A picadinha, a tal da vacina, né, do coronavírus é basicamente isso aí, entendeu? Já estão domesticando a população do tipo, você precisa confiar no governo porque ele sabe o que é melhor para você, tá ligado? Se você não tomou essa picadinha aí, você não tem acesso a sistemas governamentais. Você não pode se aplicar para ser servidor público, não pode se matricular na faculdade, você não pode entrar na delegacia, velho, é sério. Claro, em caso de emergência você pode, mas se você não apresentar o seu comprovante, você não pode entrar na delegacia, fazer um BO, coisa do gênero. Mas em caso de emergência e flagrante pode, né? Aqui no meu estado já tá rolando isso.
Então essa vacina é uma prova de que você vai ser obediente, sabe? Porque a vacina, ela não diminui a sua chance de ser um vetor. Você ainda pega o coronavírus, você ainda pode passar para outras pessoas. Então não é uma questão de consciência social e para ajudar os grupos de risco, né? Para você deixar de ser um vetor. Não, a vacina, ela diminui a incidência dos sintomas em você. São esses sintomas mais leves. Ou seja, era para você tecnicamente decidir, sendo maior de 18 anos, se você vai tomar ou não. Se você quer saber, quer cuidar da sua saúde, né? Sendo que a vacina faz o que promete, cumpre o que promete, né? Se você vai cuidar da sua saúde ou não. Agora, não tem motivo para você ser obrigado a tomar isso, mas enfim, eu estou devaneando um pouco. Vamos falar agora a respeito das mulheres, né? Como as mulheres, elas basicamente são reativas a esse sistema cíclico aí masculino, e como na verdade é sempre um matriarcado que rola, nunca existe patriarcado, né? Eu falei patriarcado no vídeo para formas didáticas aí, mas é só pseudo-patriarcado, não existe não existe real patriarcado, é sempre matriarcado. Isso porque são elas que criam esse sistema aí. Perceba, exceto o período dos sacerdotes, todos os outros períodos eles são um pouco, a exemplo do período dos guerreiros, ou muito validativo da atenção feminina. Eles recebem muita validação da atenção feminina. Então, assim, o próprio Kodama, ele tem um texto que ele fala a respeito do DNA feminista das mulheres, né? Como elas não foram selecionadas para serem comovidas pelo masculino, né? Elas não foram selecionadas para serem condescendentes com o masculino. É só ódio, misandria e botar ele para trabalhar e chicote no lombo e acabou. Não tem essa de ter pena do masculino. A mulher ter pena de homem é completamente antinatural, não existe isso. Isso é a mesma coisa que uma doença psicológica, tá? É um ponto fora da curva. A evolução não trabalhou para isso, não é natural. Então, assim, no período sacerdotal, elas escondem a sua ortodoxia feminista, né? Como o próprio Kodama dizia, o Fox Pilgrim. Elas meio que se travestem ali de uma conservadorazinha, sabe? Cata mais e tudo mais para ficar na dela. No período dos guerreiros é a mesma coisa. Elas sabem que os caras são extremamente violentos ali, elas ainda fazem a seleção delas, né? Mas elas comem mais quietinho porque elas sabem que os caras, eles estão empoderados, tá ligado? Porque o poder do homem é a fisicalidade num período extremamente físico. O homem é o mais empoderado, então ela tem que dançar conforme a música. Mas, assim, no período dos comerciantes, as asinhas delas começam a abrir, né? Começa a mostrar aquela carinha diabólica. Que é o seguinte, a hipergamia começa a florar pra caramba, elas começam a selecionar os homens através da riqueza e começam a ser usadas, como eu expliquei, né, como mercadoria. Elas começam a se objetificar. Elas sabem que porque os consumidores, né, eles estão sendo mal acostumados pelos mercadores a sempre que terem os seus desejos atendidos, elas começam a perceber que nesse livre mercado aí, elas podem ser uma mercadoria, elas se objetificam, todo mundo sabe disso aqui na machosfera. É fato que as mulheres se objetificam, não é o homem que objetifica as mulheres, elas mesmas se tratam como prostitutas e começam a ficar trocando o seu sexo por provisão e proteção e atenção e etc, né? É só você ver o que é que rola em rede social, você vê rola em OnlyFans e tudo mais. Basicamente não existe mais nenhum, até o casamento é um tipo de prostituição, né? Sexo é tudo que elas são, sexo é tudo que elas têm, elas não têm nada a oferecer aos homens, que são realmente os produtores de mercadorias, né? O que elas precisam, os produtores de provisão e proteção, os que oferecem isso. Então, a única coisa que interessa aos homens é o sexo das mulheres, realmente. Mas não só o sexo, né? Não é assim a ponto de o homem só interessa por sexo e tudo mais, é uma crítica que elas fazem, mas é totalmente infundada porque é diferente delas, né? Existe no imaginário masculino uma seleção, né? Um imperativo feito para ser comovido, né? Pelas mulheres. Por isso que elas usam a neotonia, né? Elas evoluíram para se parecerem como crianças, para roubarem a comoção que a espécie tem com crianças, né? O nariz curto, o queixo retraído, né, o nariz pequeno, a proporção física ali, o nível de gordura, como a própria Estevela dizia, né, mulheres são crianças sexualizáveis. Elas são idênticas a crianças, só que tem um sex appeal ali, né? Elas liberam tesão no homem por causa das curvas e tudo mais, feromônios até, enfim. Mas elas sempre estão tentando roubar a provisão e proteção natural que a gente tem para com crianças. Então, assim, o próprio Nietzsche dizia, o próprio Freud dizia, o próprio Schopenhauer dizia, prostitutas por natureza, acabou. A Esther Vilar também, né? Adorava dizer isso nos livros dela. Então, aí, no período dos consumidores, a coisa fica ainda pior, né? A gente está vendo aí no período dos consumidores ou cumes, né? Como o genocentrismo é alto e como elas adoram esse período. E, no fim das contas, elas são aceleracionistas para esse período, tá? Enquanto o homem ele é mais aceleracionista, né? Pelo menos os que são. Mais o período dos sacerdotes, talvez o período dos guerreiros ali, que é o que ele mais gosta. As mulheres são aceleracionistas pro período dos mercadores e o período da comercracia, tá? Então é meio que um jogo de interesses ali, né? A mulher ela se beneficia mais dos períodos mais hedonistas e o homem se beneficia mais dos períodos menos hedonistas, dos períodos mais masculinos e elas dos períodos mais femininos. Então você percebe que existe, né, se você observar, uma pressão às mulheres de trazer o progressismo para dentro de casa, né, e progredir para esse período mais Kummer. E o homem, ele é muito raro o homem ser aceleracionista, ele é muito contrário, é mais travado, ele quer travar ali no tradicional conservadorismo, sabe? Ele quer ficar travando ali no patriarcado, no pseudo-patriarcado, né? E tentar conservar e tal, e não sei o que, fica ali vendo só o quadro menor, que inclusive é muito manipulado pelas mulheres isso, tá?
Vide as conservadias aí. Mas no fim das contas, as mulheres sempre se beneficiam. Por quê? Porque elas que causam essa porra toda de destruição aí, e no fim das contas elas não pagam a conta, elas não pagam o pato. Quem reconstrói a merda, né, que elas causaram, são os homens. São os homens, a respeito até daquele texto do Hillman, que foi traduzido pelo Pensador Selvagem e lido pelo Kodama também, né? Agora o interesse das conservadias é justamente esse, né? Elas recuperaram, entre aspas, os botões de compaixão com os homens, não recuperaram porque elas nunca tiveram, né? Elas estão fingindo isso justamente porque a festa acabou, cara. A festa acabou e agora elas precisam que os homens limpem a bagunça, né? As conservadias são basicamente isso, a comercracia está caindo e elas agora precisam se travestir, né? Para trazer os homens de volta para a plantação. Então, não se confunda, eu já gravei um vídeo de como vai ser a sexta onda feminista e eu tenho que gravar também como é o ciclo das ondas, né, feministas, que tem muito a ver também com esse vídeo aqui, que eu vou usar como referência também esse vídeo para gravar os outros vídeos, né, tenho 2 vídeos para gravar a respeito desse, que é o ciclo das ondas feministas, né, que tem, na minha opinião, 8 ondas, o Raccoon previu a sexta, eu previ a 7ª e a 8ª. Eu digo que é de minha autoria porque se houve algum outro pensador aqui da machosfera que veio com essa teoria, eu não encontrei ainda, tá? Mas eu surgi com essa aqui, pelo menos que eu saiba. E também tem um outro vídeo a respeito do ciclo de ressentimento, tá? Como as mulheres elas usam esse ciclo de ressentimento através dos períodos da humanidade e também dos ciclos feministas. É o seguinte, uma prévia para vocês entenderem. Elas dizem que no período patriarcal, pseudo-patriarcal, né, dos guerreiros e o começo dos mercadores, elas eram tratadas como mercadorias, né, quando na verdade elas mesmas se objetificam, a gente prova disso, né, é o que a gente está vendo hoje em dia. Elas dizem que eram tratadas como objetos e que apanhavam e sofriam abusos e eram cerceadas e tudo mais, quando a gente sabe, como eu expliquei nesse vídeo, os sacerdotes eles vêm com esse controle da sexualidade feminina porque eles sabem que dá merda. Se você deixar a sexualidade feminina correr solta, dá merda. A gente vê exemplo agora do período dos consumidores, né, o período dos coomers. A sexualidade feminina tá correndo solta e tá indo tudo pro buraco. É a perversão da infância, a perversão dos animais, perversão de tudo aí. Elas querem sexualizar tudo, literalmente tudo, confundir os gêneros, bagunçar tudo, enfim. Putaria, tortia direito, isso é sacanagem, isso é hedonismo. Então se você não controla as mulheres, a sua sociedade vai pro buraco. E aí elas ficam dizendo, né, elas usam inclusive a memória masculina que é extremamente curta. Os homens não veem o quadro maior, tá? Só os sacerdotes conseguem ver esse quadro maior. A maior parte dos homens, eles têm a memória curta e acham que só existe o patriarcado e a degeneração. Não é, existe muito mais além disso. Não existe real patriarcado, é só pseudo-patriarcado e o matriarcado é o que impera. Então elas dizem que no patriarcado era assim, assado, era tudo muito ruim. E aí, como eu disse, né, elas reclamam para conseguir mais recursos. Mesmo elas estando no paraíso, como exemplo de Eva, né, elas vão querer reclamar e dizer que está tudo uma merda para conseguir mais e mais. Esse é o imperativo feminino, essa é a função social e biológica feminina, que eu vou explicar melhor em outros períodos, ou em outros vídeos, como esse vídeo do ciclo de ressentimento. Né. Daí elas positivizam o voto universal, a liberação sexual, as leis de casamento, né? As leis de divórcio, os benefícios e privilégios estatais, o próprio Estado, tá? Eu tenho que explicar também como as mulheres criam o Estado, vai ter um vídeo à parte. Só que tudo tem que acontecer de uma forma didática, porque tem vídeos que eu tenho que fazer antes para explicar depois e fazer outros vídeos depois e explicar a vocês como essas coisas acontecem, tá? Então esse aqui do ciclo, ele é a base de tudo. Mas enfim, elas criam o Estado e aí elas usam o Estado para esmagar os homens e ganhar benefícios e tudo mais. E tudo isso, quem na verdade cria é o homem, tá? Ele que faz o trabalho mesmo, de morrer por ideais e construir ali as construções, né, os prédios e casas e tudo mais, e elas só ficam reclamando e fazendo o trabalho ideológico ali, o trabalho oral, né, de ficar enchendo o saco. E aí o que acontece? Elas aceleram para o período dos comerciantes e dos consumidores, dá merda, e aí quem fica ressentido é o homem. Quando o homem fica ressentido, ele vem para o período mais sacerdotal, né, como eu falei, ele olha para a carne e fala, meu Deus, isso aqui é tudo uma merda, eu preciso buscar mais sentido na minha vida. E aí depois que eles encontram o sentido espiritual e tudo mais e descobrem a verdade da carne, né, eles falam, porra, agora o que é que eu vou fazer com a minha carne? Eu não vou me matar. Eu vou dar um sentido pro meu corpo, vamos pra batalha, entendeu? Vamos fisicalidade, vamos treinar, vamos guerrear e etc. E aí você percebe, com o ressentimento que os homens têm com a destruição que as mulheres causaram, eles criam os dogmas, né, que cerceiam a sexualidade feminina, a participação feminina na sociedade, o poder feminino, que sempre dá merda. As mulheres se ressentem com essas proibições e aí positivizam, né, com o Estado e, enfim, a liberação sexual, o voto universal e tudo mais. E aí elas fazem merda e aí os homens recriam todos esses dogmas e é só um ciclo disso aí. Fica nessa. E vocês percebem isso no macro da sociedade, tá estudando a história das civilizações, tanto no micro, por exemplo, o movimento de direito dos homens. Piada é o movimento de direito dos homens, foi basicamente isso. As mulheres chegaram, entraram, destruíram por dentro e fizeram uma merda que fizeram. Hoje aí o movimento de direito dos homens não é nada além de um zero à esquerda, político, né, um purple pill, um engodo total. Então você percebe isso também nas pequenas relações sociais entre homens e mulheres. Na machosfera tá ocorrendo bastante isso. Tem mulher de pio.
Mulher Red Pill, mano. Pra vocês verem, entendeu? Então, já elas tentando negociar de novo e entrar, né? Como eu fiz a postagem no meu canal do YouTube, né, na comunidade lá, como elas entram nos ambientes e destroem por dentro. Depois elas vão começar a reclamar e dizer: vocês brincam muito pesado, vocês são muito generalizadores com as mulheres e tudo mais, e tudo tem que melhorar. E aí elas vão trazendo progressismo e acelerando para o período dos mercadores e dos consumidores, né, os coomers. Então você entende agora como tudo faz sentido, como tudo tem a ver com espiritualidade, tudo tem a ver com social, com o cultural, com o imperativo biológico, tudo se entrelaça, cara. Não existem coincidências, não existe nada separado, é tudo junto nessa porra toda. E é por isso que eu tenho que ir fazendo uma forma didática para vocês entenderem. Primeiro eu vou explicando isso aqui, depois eu vou explicar os ciclos do feminismo, depois o ressentimento das mulheres, tá? Na verdade, eu acho que o ressentimento vai vir antes, né? O ciclo de ressentimento entre homens e mulheres vai vir antes. Depois os movimentos feministas, né? O ciclo dos movimentos feministas. E, enfim, aí a gente vai vendo o que é que vai surgir depois. Então, vocês entendem agora, como não tem como conservar porra nenhuma, o máximo que você pode ser aceleracionista, enquanto as mulheres aceleram pro lado delas lá o período dos mercadores e dos consumers, né? Os consumidores e coomers. A gente tem que fazer a contraparte e acelerar para o período dos sacerdotes e guerreiros no máximo. É isso aí. Se você ainda quer viver em sociedade, né? Se você não quer viver em sociedade, tá com foda-se pra essa porra toda, faz que nem eu. Sai fora, tá ligado? Some, vira um ghost, vira Volcel, né? Começa a apelar pra tecnologia aí pra ver se ela vai quebrar esse ciclo, trazer pelo menos uma melhoria de vida pra você. E dane-se a sociedade, cara. Foda-se a sociedade. Então, é isso aí. Então, é basicamente isso. Vocês percebem agora como não tem como você ser tradicional conservador, é só aceleracionismo mesmo. Você faz a coisa acelerar aí, a roda girar, entendeu? E o máximo que você pode fazer, se você gosta mais do período do sacerdote ou dos guerreiros, é acelerar o colapso, sabe, pra coisa reiniciar. Passou o período dos guerreiros e você tá numa merda aí no período dos comerciantes, no período dos escravos, não gostou? Acelera, tenta aí fazer a sociedade acelerar, entendeu? Porque o colapso ele vai surgir em algum momento. É inevitável, o colapso tem que ocorrer. Então acelera essa roda aí. Acelera. Tem um vídeo do Trunks do Futuro que ele fala sobre aceleracionismo. Ele confunde um pouco o aceleracionismo moral, né? Que não é necessariamente isso, o aceleracionismo. O aceleracionismo não é necessariamente a honk pill, né? É só um cara que ele viu a natureza e, porra, ele vê o quadro maior, ele vê que é uma roda, entendeu? Não tem como você parar essa roda. O máximo que você pode fazer é juntar ali com a galera para rodar essa roda mais rápido e quando chegar ali no período que você mais gosta, aí tu fica na paz. Opa, gostei, vou viver aqui, entendeu? Muitas vezes o seu período, esse período não vai chegar na sua lifespan, na sua expectativa de vida. Você provavelmente nasceu e morreu como nós aqui dessa geração, né? Nascemos e vamos morrer no período dos escravos, mas paciência, né? O que a gente pode fazer? Apelar para a tecnologia. Tecnologia venha quebrar esse ciclo, essa roda aí, ou então acelerar essa roda para o colapso vir logo e ver o que é que vai rolar, porque ficar tentando segurar o ciclo da sociedade para um patriarcado que não existe é uma masturbação mental completamente diabólica. Não existe mais essa coisa de voltar no tempo ou ficar parado aqui tentando salvar. Meu irmão, adianta, velho. Acelera essa porra aí, enfim. E seja o que Deus quiser, né? Não tem mais pra onde correr. Então, enfim. Deem uma olhada nos links na descrição. São excelentes materiais de apoio, tá? Para vocês entenderem melhor. Leituras que eu recomendo para vocês entenderem melhor. O Anticristo de Nietzsche, indispensável, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar nos comentários, eu vou sempre estar disposto aí a responder. O Anticristo de Nietzsche ele traz muita reflexão a respeito do que eu falei sobre deísmo, né, que é politeísmo e monoteísmo e a função social de Deus, né, e como ele é relacionado ao Criador e tal. O Cristianidade Pura e Simples, do C.S. Lewis, livro muito bom. Meio Tradicook, fala errado do casamento, fala. Não confundam, se vocês forem ler esse livro, que eu acho que nem tem em português, eu li ele em inglês. Tem no YouTube, acho que tem audiobook no YouTube. Eu li o audiobook dele, ouvi o audiobook dele no YouTube em inglês. O nome em inglês é Mere Christianity, né? Mera Cristandade, se vocês traduzirem livremente. Foi traduzido para Cristianidade Pura e Simples, do C.S. Lewis. Tem cortes dele e o audiobook total no YouTube, pelo menos tinha na época que eu ouvi. No geral é só isso. Um forte abraço para vocês que acompanharam aqui até o final, desde o começo, né? E é para vocês que eu me dirijo. É para vocês que eu faço esse trabalho, entre aspas, né, sem esse senso de alta importância, sacerdotal aqui, essas reflexões. Então a vocês eu desejo sabedoria, porque com sabedoria todo o resto vocês conseguem. Força, honra, liberdade, tudo através da sabedoria é possível. Então, sabedoria sempre e fiquem atentos.